Boa tarde, todo mundo presente. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma oficina. A primeira é online desse ano, né? Hoje a gente tem a oficina Papel do Educador com o Tião Rocha. Eu vou rapidamente apresentar o Instituto. Para quem está aqui, eu sou Tatiana, sou coordenadora do programa Formação do Instituto Fazendo História. O Instituto Fazendo História, para quem não conhece, é uma ONG em São Paulo que trabalha desde 2005 com projetos voltados para crianças e adolescentes em serviços de acolhimento. Então, no nosso site tem descrito todos os programas, as metodologias de trabalho, com as diferentes questões, né, do serviço de acolhimento, o trabalho com adolescentes, o trabalho com histórias de vida, a questão do apadrinhamento afetivo, a psicoterapia. E dentro da formação, a gente se dedica muito a pensar um apoio para os profissionais, para os educadores, para os técnicos, nessa tarefa tão difícil e tão complexa que é o acolhimento de crianças e adolescentes nos serviços, né? Então, dentre as diversas estratégias que a gente tem, né, tanto dentro de cada casa, como com a rede, uma delas são essas oficinas, que são encontros entre diversos profissionais, e a cada dia a gente tem um profissional especialista que vem falar de algum tema. Essa é a primeira oficina, a gente vai ter 10 oficinas nesse ano, então quem tiver interesse de saber mais sobre as próximas, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente divulga e também troca algumas experiências. A gente vai colocar o link aqui no chat, para quem quiser entrar e não participa ainda. E depois a gente vai ter, né, a gente começa com a fala do Tião, e depois a gente vai ter um espaço para quem quiser compartilhar, colocar comentários, perguntas. A gente vai fazer esse debate durante essa tarde de hoje. Então, como eu falei, esse é um projeto financiado pelo FUNCAD e que prevê tanto a formação em alguns serviços que a Maitê tem feito, como também essas oficinas, sendo que essa é a primeira do ano e a gente vai ter diversos temas aí para se debruçar. Então, eu passo a palavra para a Maitê, que vai apresentar o Tião, para a gente começar o nosso encontro. Bem-vindas e bem-vindas, e bom encontro para todos. Posso só fazer um comentário antes rapidinho? Só pedir, né, não sei, desculpa, Maite, se fosse falar isso, mas para as pessoas manterem, né, os microfones desligados, senão quando não estiverem falando por causa do ruído, né, então assim, se alguém quiser falar, né, levantar a mão, a gente vai ter um momento para falar, e se possível as câmeras ligadas, por favor, para a gente se ver, né, que já, né, essa modalidade à distância, a gente pelo menos conseguir se ver já é bastante importante para a gente também. Boa tarde, eu sou a Maitê. É um prazer todos vocês aqui na primeira oficina presencial do ano, começando esse trajeto. Eu vou apresentar para vocês nosso convidado do dia, que é com muito prazer que a gente recebe o Tião Rocha, que é antropólogo, educador popular e folclorista, idealizador e diretor-presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, criado em 1984, em Belo Horizonte, e idealizador e diretor-presidente do Banco de Êxito Solidariedade e Autonomia, criado em 2003, também em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tião, seja bem-vindo, obrigada pela presença, muito bom recebê-lo aqui para compor com a gente. Ok. Muito obrigado, Maitê, e obrigado ao Instituto pelo convite, a oportunidade de estar com vocês e compartilhar um pouco daquilo que eu faço e que talvez possa ser útil ao trabalho de vocês. Quando a gente conversa, fala para educadores, eu digo que a gente não faz palestra, né? A gente troca segredos, troca desejos, sonhos, frustrações, a gente se procura se acolher uns aos outros para dar suporte, para que a gente possa nos tornarmos melhor a cada tempo. Então, nesse intuito, a minha participação é com vocês, é nesse sentido que eu possa ser útil em alguma coisa que vocês fazem. E como diria o meu conterrâneo Guimarães Rosa,
né? Tomara que hoje seja uma tarde barriguda, né? Prenha de coisas boas pelas quais vale a pena a gente sair de casa e lutar, né? Bom, deixa eu me situar para vocês possam saber, né? Eu fui professor durante a minha vida, durante muitos anos, né? E trabalhei no ginásio, depois no segundo grau, né? Depois do terceiro grau na universidade, na graduação. Depois eu fui para pós-graduação, dei aula no mestrado, dei aula no doutorado, dei aula no pós-doutor. Eu dei muita aula na minha vida, né? E à medida que você vai avançando, né, você vai aprendendo, incorporando coisas, né? E isso vai sendo metabolizado no seu organismo. Em determinado momento, essas coisas vão explodindo, né? Vão saindo uns lampejos. Os americanos chamam isso de insights, né? Aqui em Minas, a gente chama isso de clarão mesmo, né? De vez em quando você vai tendo clarões, né? Que não surgem do nada. Eles brotam, né, de algo que você vivenciou, às vezes sem muita consciência disso, mas eles florescem. Então, eu sou muito movido a esses clarões, né, durante a minha vida. Mas alguns são fundamentais, porque é um clarão tão forte que você tem que mudar de rumo, né? É para fazer uma correção definitiva nos rumos da sua vida. E um desses clarões que eu tive, 40 anos, vocês não eram nascidos ainda, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto. E um belo dia eu cheguei na universidade, falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. Os colegas falaram, o que aconteceu, Tião? O que aconteceu é que a partir de hoje eu quero ser educador. Falaram, cara, para com isso, né? Porque professor e educador são sinônimos. Ganham o mesmo salário, a mesma coisa, né? A mesma merreca, né? Eu falei, não, são coisas diferentes, né? Demorei para descobrir, mas são. Qual que é a diferença, então? Eu falei, a diferença é que o professor é aquele que ensina, e o educador é aquele que aprende, né? E eu acho que eu estou passando da hora de mudar, de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem e ir para a aprendizagem. E não é por nada não, mas eu acho que essa instituição aqui podia fazer a mesma coisa, né? Nós estamos aqui fechados das quatro paredes, e o único assunto que eu escuto aqui é eu te cito e tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese, que ninguém lê, né? Porque ninguém aguenta mais ler as teses que nós escrevemos para nós mesmos, né? Autorreferenciadas. E aí eu comecei a falar disso no departamento, no colegiado, na congregação, na reitoria, no conselho universitário, e eu percebia que esse assunto incomodava muitas pessoas. Uma hora caiu a ficha. Eu percebi que a universidade, ou aquela universidade naquele momento, ela não queria educadores, ela queria professores. Ela achava que não precisava de aprender, ela precisava de ensinar. Aí eu percebi que eu que estava no lugar errado, né? E aí eu fui ao lugar certo, chama-se departamento pessoal, né? E falei para o chefe do departamento que eu queria sair. Ele falou, você não pode. Por quê? Porque eu sou um professor de uma universidade federal, concursado, estável, nenhum professor nunca pediu demissão daqui. Eu falei, mas como é que a gente faz para sair daqui então, companheiro? Ele falou, só com o pé na cova, né? Eu falei, antes. Ele falou, antes não tem jeito, não tem nem sei como fazer, nem tem o formulário para te mandar para o MEC. Eu falei, bom, se é uma questão de formulário, nós vamos criar um aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, né? Foi bom enquanto durou. E fui. Tem 40 anos, né? E aí os meus amigos falaram, o que você vai fazer, cara? Eu falei, eu vou ser um aprendiz, vou ser um educador, aquele que aprende. Ele falou, mas você vai ficar zanzando por aí, né? Por que você não cria uma instituição para você, um guarda-chuva, para te dar cobertura para as suas coisas? Eu gostei da ideia e resolvi criar uma instituição de aprendizagem, que eu pus esse nome grande, pomposo, mas é só no nome, né, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, né? E é uma instituição de aprendizagem que existe há 38 anos, a qual eu me dedico integralmente. E é a minha vida, minha dedicação, né, ao centro, ao CPCD, a essa instituição, que reencaminhou, né, a minha vida e o sentido do meu existir. Eu aprendi desde logo, né, e para aprender você tem que fazer perguntas, né, perguntas que te tirem do lugar, perguntas que te façam fazer o não feito ainda, o não realizado, o não acontecido. E nessa oportunidade, aí, há 38 anos, eu descobri uma carta do Guimarães Rosa, onde ele dizia que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. E, já que existe a capital do estado rosiano, eu quero ir para lá, quero começar a minha nova vida lá. E
eu fui para essa cidade, que está na entrada do sertão de Minas Gerais, né, a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Fui atrás dos personagens do Guimarães, só que eu não os encontrei, infelizmente. Mas o que eu mais encontrava naquela região, no sertão, era menino. A meninada danada, tinha criança demais. Falei, gente, aqui tem criança demais. Ó. Da onde é que saiu essa meninada toda? Eles falaram, menino sai da onde sai menino, né? Ninguém inventou outra solução, não existe outra, não. Mas eu falei, mas aqui tem demais. Eles falaram, bom, aí é por causa do piqui. Eu falei, o que o piqui tem a ver com isso? Você não sabe, não? Piqui é estimulante, afrodisíaco e tal, né? Aí depois eu percebi que tem algo mais, né? Se você não desmatar o cerrado, né, e o piqui der 3 safras no ano, a tendência é que a população aumente pelo menos 3 vezes. Todo mundo sabe que para catar piqui tem que ir para o meio do mato, né? Então, entre idas e vindas, 9 meses depois apareciam os piquizinhos, né? Os filhos dos piquizeiros. Falei, bom, da onde eles vêm eu já sei. Eu quero saber para onde eles vão. Por quê? Porque não há escola aqui nessa região. São muito poucas, tem muito mais crianças do que escolas. E quando há escolas, eles entram, mas não permanecem. Eles são evadidos rapidamente, são expulsos ou abandonam muito rapidamente. E aquilo começou a me angustiar, né? De tal ordem que um dia eu estava num programa da Rádio da Cidade, né, e eu levantei a seguinte questão. Será que é possível fazer educação sem escola? Será que é possível a gente fazer boa educação, por exemplo, debaixo de um pé de manga? Que eu vejo tantos aqui, né? Aí a repórter, no final do programa, falou assim, Tião, e a resposta à sua pergunta? Eu falei, eu não sei não, mas se eu soubesse, né, eu já teria respondido há muito tempo. Mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar, aí eu fiz uma proposta de uma reunião, do encontro, que as pessoas interessadas, para a gente se encontrar no dia seguinte, tal horário, tal lugar, marquei, e fui para lá. Né? Para minha surpresa, compareceram 26 pessoas. Né? Aí eu sentei numa roda com eles e falei, de onde você veio, cara? Eu escutei seu programa no rádio, vim, fiquei curioso, estou aqui. O que você faz? Eu sou aposentado, sou professora, sou dona de casa, sou estudante. Eu estava passando aqui na porta, eu falei, então entra, senta aqui, vamos conversar. Era uma conversa despretensiosa, né? Não tinha nenhuma razão de ser, não estava nem preparado para aquilo. E aí, mas só com a conversa de um dia foi pouco, nós marcamos vários dias. E ao longo desses muitos dias de encontro, de conversa, eu percebi que a gente não conseguia fazer uma projeção de como deveria ser a educação, né, sem escola. Como é que seria isso? Como é que seria uma escola embaixo do pé de manga? A gente sabia como é que fazer uma projeção de futuro, mas a gente sabia fazer uma releitura muito crítica sobre a nossa experiência educacional, da nossa vida escolar. A gente falava muito bem, refletia muito bem sobre o nosso passado. A gente não sabia fazer projeção de futuro. E eu anotei tudo que nós fomos conversando, coloquei aqui numa cartolina e depois transformei isso em um pequeno texto. Eu percebia que não havia nada naquelas propostas que falasse de futuro, né? Falasse de objetivos a alcançar. Mas tinha ali uma lista de coisas para não serem feitas nunca mais. Eu chamei aquilo nos não objetivos educacionais. O que nós não queremos que aconteça com as crianças e com os jovens. Né? E transformei aquilo num texto, né? Mandei para várias pessoas, fiz nesse mimeógrafo, álcool, sabe, desse que suja a mão da gente, fica tudo cinza, tudo roxo, azulado. Mandei para várias pessoas, é claro que as pessoas não leram, mas, coincidentemente, né, um dia eu recebo um telefonema de São Paulo, era o doutor Marcos Kício, diretor-geral da Fundação Kellogg, na América Latina, me ligou e falou assim, meu senhor, eu recebi aqui um projeto, mas é um projeto muito estranho, é um projeto que não tem objetivos, tem não objetivos. Minha fundação é uma fundação muito séria, eu não posso apoiar um projeto com não objetivos, né? Porque senão o senhor vai ter não financiamento. Eu falei, bom, mas se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados. O que você vai fazer? Eu falei, desaprender, não cair na vala, não reproduzir mais do mesmo. Né? Ele falou, bom, eu não posso apoiar um projeto desse jeito, mas eu vou abrir aqui na fundação um banco de ideias exóticas. Eu falei, muito obrigado. Né? Faz o seguinte, o dia que você tiver aprendido alguma coisa, aí você vem aqui. Se você me convencer, quem sabe você vem nosso apoio. Eu juntei os 26, falei, tem um cara lá em São Paulo nos provocando, vocês topam? Topam o quê? Eu falei, ir ao encontro dos meninos e meninas, onde eles estiverem, né, e trabalhar com eles. O que a gente vai fazer? Eu falei, o que a gente vai fazer eu não sei. O que nós não vamos fazer está escrito aqui. São os não objetivos da educação. O que estava escrito nessa folha? Algumas pérolas, né? Coisas, por exemplo, que eu ouvi, né, daquela roda e também das experiências minhas e de outros. Né?
uma professora iniciando o ano letivo, a diretora de uma escola em Ouro Preto, falando assim: bem-vindos, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Eu falei, meu Deus, né? Se uma diretora de escola considera uma criança de 7 anos página em branco, essa mulher não entende nada de criança, né? 7 anos de praia, 7 anos de vida, 7 anos de sabedoria, né? Outra era pensar, né, a criança como um adulto que não cresceu ainda. Pensar, né, que as crianças só aprendem aquilo que a gente já ensina. Pensar a escola como um lugar onde se entra, mas não se aprende, né? Ou agir como se para aprender tem que ser doloroso, doentio, etc. É um conjunto de pérolas, assim, de anotações, né, de coisas que eram as coisas para não serem mais realizadas, os não objetivos. E a gente resolveu, então, né, nos dividimos, éramos 26, dividimos em duplas e saímos, esses 13 grupos, ao encontro dos meninos e meninas, onde eles estivessem, na periferia, na zona rural, na cidade, onde estivessem, né, e trabalhar com eles. Encontrávamos com eles durante os dias e nos reuníamos à noite para poder falar sobre aquilo que a gente tinha vivenciado. E trabalhava-se 2 a 2, não um ajudar o outro, não. É para ficar de olho, para policiar o outro, para não cair na vala. O compromisso era não reproduzir aquilo que a gente tinha escrito. O resto é lucro. Eu não sei o que nós vamos fazer. E aí a gente começou a trabalhar, a refletir sobre o nosso fazer, a nossa prática. Essa experiência, a gente sentava numa roda, botava todos os meninos, a gente percebeu que uma roda, para funcionar, tem que ser uma roda redonda é onde todo mundo se vê, né? Olha nos olhos, não tem nada que impede, e todo mundo tem que se ver de forma confortável, então tem que ser um círculo bem feito. E aí a gente percebeu que nessa roda as coisas tinham que acontecer. E aí a gente foi trabalhando com isso. E cometendo vários erros. O primeiro grande erro que a gente cometia, quando chega junto com a meninada, não importasse, né, a idade e tal, a gente fazia a mesma pergunta: meninada, o que vocês gostariam de estudar e de aprender? Aí saiu um monte de ideias. 15, 20 assuntos. Aí o professor, né, o nosso coordenador lá, o nosso educador, falava: é assunto demais, vamos fazer uma seleção, né? Vamos escolher 5 para a gente dar conta, né? Por causa do tempo, etc. Tinha uma série de razões. Aí fazia a seleção, escolhia 5, todo mundo concordava, trabalhava isso aqui. No dia seguinte ele fazia a mesma pergunta: o que nós vamos estudar agora? Aí aparecia 15 assuntos, fazia outra seleção de 5, né? Ao final da semana, os primeiros dias, né, a gente fala: os meninos estão todos indo no projeto? Não, estão saindo. Um bocado de menino já saiu. Aí nós fomos ao encontro dos meninos. Por que você saiu da nossa escola, lá, do nosso projeto? Ah, porque eu lá só perco, eu não ganho uma. Tem mais de uma semana que eu estou propondo lá para a gente estudar tal coisa, na hora da votação eu perco. Pronto, ele foi caçar a turma dele, né, onde ele podia ser ouvido e acolhido e acatado. E aí a gente percebeu, então, que nós estávamos cometendo mais um equívoco, né? Que nós estávamos fazendo uma seleção de assuntos segundo nossos interesses. E que a gente agora, naquele momento, a gente sabia que nós não podíamos perder criança, porque quem perde criança é a escola, né? Onde entra e não permanece. E para não perder as crianças, nós tínhamos que aproveitar todas as ideias, não importa, né? Se eu tenho 20 assuntos, 20 ideias, são 20 propostas. Nós vamos dar as 20. Né? E quando chegava na 20ª, alguém falava assim: e tal, agora é tal assunto, né? Ah, mas não faz interesse, mas foi proposto pelo fulano de tal, né? Aí o fulano dizia lá: eu nem lembro mais. Eu falei: mas eu lembro, cara, estou de olho em você, eu não posso te perder. Para não te perder, eu quero que você traga tudo. Então nós percebemos que os meninos e meninas começavam a participar, mas participavam de uma forma muito mais qualitativa, porque todos os assuntos colocados na roda eram relevantes, porque iam ser conversados, iam ser transformados em assunto do coletivo, né? Então eles sabiam que aquilo eles não podiam botar qualquer coisinha, porque qualquer coisinha ia ser estudada. E assim a gente nunca mais começou a perder os meninos. Então a gente começou a trabalhar essa perspectiva, né, de não perdê-los. Mas um dia um garoto não apareceu. Cadê o garoto? Ele é tão importante para a nossa roda. Ah, ele está doente, está com catapora. A mãe falou que não pode, vai deixar ele vir. Opa, mas catapora pega ou não pega? Ah, discutimos lá e catapora não pega, né? Ah, mas a mãe disse que ele está muito tristinho e tal, ele não vai deixar. E aí um garoto levantou a seguinte questão: já que o fulano não pôde vir à escola, a escola podia ir na casa dele, né? Claro. Mas nós pedimos autorização, a mãe achou ótimo, e nós fomos todos para a casa daquele garoto. E aí lá, foi uma alegria, porque uma roda com ele, participou e tal, e aí entrou a avó, a tia, o papagaio, o cachorro, todo mundo entrou na roda. Então, né? E
E foi ótimo. No dia seguinte, todos os meninos chegaram com a mesma proposta. Minha mãe mandou dizer que eu não preciso ficar doente para a escola ir na minha casa. Pronto, acabei de ganhar 20 salas de aula, 20 espaços educativos. Então, nós tínhamos programação em todos esses lugares. E aí a gente percebeu que nós não era simplesmente estar num lugar, né, numa barraquinha de igreja, numa praça, num pé de manga. Nós tínhamos uma comunidade, todos os espaços, públicos e privados, eram espaços onde a gente podia se encontrar. E ao encontrarmos nele, nós íamos incluir, sentar nessa roda, todas as pessoas que estavam naquele pequeno microterritório. E assim a gente começou esse processo. 6 meses depois desse trabalho diário, constante, numa reunião da comunidade, uma senhora falou assim: Tião, essa escola é diferente da outra. Eu falei: por quê? Falei: porque essa a gente vê. Eu falei: e a outra você não vê, não? Eu falei: eu vejo o prédio, né? Eu falei: e agora eu estou vendo os meninos aprenderem. Ela falou: você nunca entrou na escola? Eu falei: o dia que eu entro lá não tem aula. Então, eu nunca vi meu menino aprender. Agora eu estou, porque eu fui chamada, né, para aula lá na casa da vizinha. Outro dia foi lá em casa e tal. Aí a comadre dela cutucou ela e falou assim: pois é, comadre, ontem essa escola passou na minha porta 3 vezes. Então não era um bando de gente, era uma escola que andava. E aí sim, nós estamos sistematizando, né? De repente eu tinha uma escola, é o bairro. As salas de aula, as ruas, as casas, os quintais, as praças, todos os espaços, públicos e privados, né? Eram espaços de aprendizagem, né? O conteúdo dessa escola é aquilo que as pessoas sabiam, faziam e queriam. Eram os saberes, os fazeres, os quereres da meninada. E o jeito de aprender era uma roda, porque na roda a gente percebeu que no centro da roda não fica ninguém, ficam os assuntos, né, das pessoas, né, que são colocados, e os consensos construídos, né? Uma roda não tem dono, e ela se move a partir dos assuntos, e ela funcionava em qualquer lugar. Então nós começamos a sistematizamos um jeito, uma pedagogia, que foi a pedagogia da roda, estabelecemos os espaços que podiam ser qualquer um, e construímos um jeito de aprender. Com 10 meses dessa intensa atividade, eu estava preparado para sentar na frente de qualquer um, inclusive lá na Fundação Kellogg. E eu fui lá, sentei com a diretoria, com todo o board, e falou: como é que está lá em Minas? Eu falei: continuamos desaprendendo, né? Agora eu conheci o poeta Manuel de Barros, que diz que aquele que desaprende 8 horas por dia fica sábio. É o que eu quero, né? Para a gente poder limpar, para a gente jogar fora esse entulho de bobajada que a gente carrega sem precisão. Mas vocês aprenderam alguma coisa lá? Eu falei: muito. O quê? Aprendemos que educação e escolarização são coisas diferentes, né? Que educação é um fim e escolarização é um meio. E os meios estão a serviço de um fim. Se não funciona, muda o meio, né? Eu não posso mudar o fim, né? E que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. Para que haja educação, são necessárias, no mínimo, 2 pessoas, por isso que é plural. É o eu e o outro. E a educação não é o que cada um tem, mas é aquilo que eles trocam. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem, né? Porque quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. Então a gente percebeu que nós tínhamos construído uma equação, né, do 1 mais 1 é igual a 3. É o que eu tenho, é o que o outro tem, e aquilo que nós dois construímos juntos. O que mais vocês aprenderam? Aprendemos que essa educação pode ser realizada em qualquer lugar. Mas aprendemos algo mais importante, né? Só é possível fazer boa educação se nós tivermos bons educadores. Só os bons educadores produzem boa educação, né? Os maus educadores produzem caca educacional. E a pergunta que nós nos fazemos é: onde estão os bons educadores? A gente percebeu que eles não estão sendo formados nem pelas universidades, nem pelo centro de pesquisa, nem pela escola de magistério, que nós podemos encontrá-los aonde nós formos. Daquele dia em diante, eu ganhei o apoio da Fundação, por durante 15 anos, nós saímos rodando pelo Brasil, pela América Latina e pela África, né, formando os educadores nos lugares mais inusitados, né? Então, eu fui trabalhar com a formação de educador no Lixão de Vitória, né, lá no Laranjal do Jari, que era a maior favela fluvial de Palafitas. Fui trabalhar lá no Baianão, que era um gueto ao lado de Porto Seguro. Fui trabalhar no Vale do São Francisco, nas Barrancas. Depois eu fui trabalhar no Vale do Jequitinhonha, que é a área da fome, da miséria. Trabalhar no Peru, né, em Quitos, no meio da selva.
fomos para a África, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Durante 9 anos, nós trabalhamos na formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens nos campos de refugiados de guerra. E a gente continuou com essa experiência em Curvelo e a partir de Curvelo, porque ali ficou o nosso grande laboratório de aprendizado. E aí a gente constituiu, então, a primeira experiência da pedagogia da roda, que foi o projeto Sementinha, que ganhou todos os prêmios nacionais e internacionais da OMEP e tal, né? Principalmente no campo da educação pré-escolar, e durante muitos anos. E virou política pública em vários lugares. Então, porque a gente havia sistematizado esse processo. E para nós, né, aprendizes, educadores, a gente percebeu que nós deveríamos ser movidos a perguntas. São as perguntas que nos tiram do lugar. Então, os meninos, né, que participavam dessa experiência, eles iam se organizando por faixa etária, por área de interesse e tal. Em determinado momento, a gente trabalhou muito com as crianças menores, 4, 5, 6 anos, e que aos 7 anos eles iam para a escola formal. E aí nós começamos a ver a nossa inter-relação, os nossos embates com o sistema formal de ensino. Porque os meninos iam para a escola e voltavam. Falaram, não quero ficar lá não. Lá é ruim demais. Lá a gente só fica sentado, só fica fazendo cópia, só escutando. A gente não passeia, a gente não pode, né? Só tem 20 minutos para brincar. Né? Aqui a gente brinca o dia inteiro. Eu quero ficar aqui. Aí eu falei, bom, o seu lugar agora é lá. Você tem 7 anos, agora é escola primária. Não. E aí nós percebemos, nós tínhamos criado não um conflito, mas um confronto. Né? E aí a pergunta que nós nos fizemos é assim, será que os meninos e meninas podem aprender tudo o que precisam, necessitam e querem, brincando de forma alegre e prazerosa? Ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Depois passou para os 6, né? E aí eu resolvi experimentar. Eu sei que existe muita literatura, muito pé de paia, mas não quero ficar lendo isso, não tenho muita paciência de ficar lendo pedagogias. Né? Eu queria, fundamentalmente, aprender fazendo. Nós juntamos, então, 120 meninos de 7 a 17 anos, né? Lá na barraquinha de São Geraldo, uma grande roda. Eu falei, meninada, vocês topam aprender tudo que vocês querem, desejam e precisam, brincando de forma alegre e prazerosa? A pergunta óbvia, né? Porque 100% dos meninos falaram, nós queremos, obviamente. É igual perguntar para um passarinho se ele quer voar, é perguntar para uma criança se ele quer brincar. Né? E aí um gaiato falou assim, tia, onde estão os brinquedos para a gente brincar? Eu falei, eu não tenho, não. Eu falei, então como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a primeira questão. Vamos fazer uma aposta? No dia que nós não conseguimos mais inventar e construir os próprios brinquedos, eu começo a comprá-los. Topam? Eles toparam. Pronto. Há 37 anos, né, que a gente faz isso. E eu nunca comprei, né, um brinquedo, mas todo ano eu refaço a aposta. Né? Eu não faço mas eu sou besta, mas não sou bobo, eu não faço aposta para perder. Né? Porque, primeiro que eu não tinha o recurso, e outro que eu não preciso. Então nós fomos buscar na comunidade tudo aquilo que é descartável, que é inútil para a comunidade, que é lixo, e que nós podíamos aproveitar e transformá-los. Então nós íamos, sem nenhum discurso ambientalista, ecologista, o que seja, né? Nós juntávamos tudo que era o lixo da cidade, que nos interessava, né? Organizávamos isso no nosso setor de sucata, sucatoteca, e dali nós tirávamos a nossa matéria-prima para a gente fazer tudo que a gente queria. Né? Com algumas questões, algumas provocações. Se um menino pegava um caixote, papelão, quer fazer um carrinho, na hora que ele acabou de fazer, ele podia fazer outra coisa. Não tem mais nada para fazer? Tem. Nós não podemos transformar isso em lixo. Vamos pensar mais coisas. O que mais eu posso fazer com isso? Era sempre a provocação de usar um recurso, um material, qualquer que seja, uma garrafa, um pedaço de pau, etc. Assim, né? Era um exercício fundamental disso. E foi muito interessante, porque os meninos que estudavam, participavam do projeto Ser Criança, Educação pelo Brinquedo, eles frequentavam a escola formal, em horários alternados. O primeiro ano do projeto Ser Criança, praticamente todos os meninos que estavam na escola e estavam conosco levaram bomba na escola. Todos. E passou um. Né? E eu achei ótimo. Né? A comunidade não gostou. Né? E aí eles vieram me procurar. Queríamos uma roda. Eu falei, o que aconteceu? Os meninos levaram bomba na escola. Eu falei, não sei por quê, porque aqui eles passaram com louvor. Né? Não, eles adoram ficar aqui, eles não querem ir para a escola. Eu falei, nem eu, aquilo é uma chatice. Entendeu?
Esse é um bom gosto, isso é bom senso e bom gosto. Não, o problema é o seguinte, que nós fomos lá na escola, fomos chamados. A diretora disse que eles não aprendem lá na escola porque eles só querem ficar brincando. Eu falei, ué, qual é o problema? Ah, porque eles não querem ficar lá, porque eles falaram que aqui é melhor. Eu falei, mas isso é bom senso. Não, mas a diretora falou que ela que tem que mudar. Comigo eles não tem problema. Ah, mas eles não mudam não, você sabe disso. Elas falaram que vocês é que tem que mudar. Como mudar? Ela falou que você tinha que fazer aqui o reforço escolar. Eu falei, eu reforçar uma escola que dá bomba em criança, eu quero jogar uma bomba na capoa. Entendeu? Manda fechar. Né? Ele falou assim, mas eles não mudam. Né? Por que você não faz o reforço escolar? Eu falei, não. Por que você não faz, então, que os meninos façam o dever escolar? Eu falei, dever é lá, que é o prazer de aprender, cara. Então, vocês estão falando com a pessoa errada no lugar errado. Vocês têm que resolver isso lá, mas lá eles não mudam. E aí um pai virou para mim e falou, Tião, quer dizer que nós vamos perder os meninos daqui? Eu vou ser obrigado a tirá-los daqui do projeto onde eles adoram, para eles ficar só na escola, para eles poderem cumprir aquilo que a escola... Eu falei, bom, se você tirar os meninos aqui, é truco, né? Eu perco. Né? Aí eu chamei a nossa equipe, falei, né? Nós vamos perder os meninos, contra a nossa vontade. Será que esses meninos podem aprender tudo que eles deveriam aprender lá na escola e não aprendem? Aprender conosco, mas do nosso jeito, brincando de forma alegre e prazerosa? Vamos. E aí nós pusemos o desafio para nós, educadores, né? Trazer aqueles conteúdos todos que a escola dava e colocá-lo dentro da nossa lógica. Transformar isso num brinquedo, num jogo, num prazer e algo lúdico. Aí nós percebemos algo fundamental, uma mudança em nós, educadores. Né? Porque então a gente até então, trabalhava nos meninos no atacado. Agora eu percebi que a gente tinha que trabalhar no varejo. Era praticamente olhar um por um para perceber qual que é o tempo e o ritmo de aprendizagem de cada garoto, de cada criança, de cada jovem. Porque uma constatação nós já tínhamos feito. Toda e qualquer criança aprende. E aprende tudo que ela precisa e necessita para a sua vida. Só que ela aprende no tempo e no ritmo dela. Não é no tempo nem no ritmo da escola ou da instituição, ou do sistema. E aprender esse tempo e esse ritmo era descobrir essa individualidade. Então, o nosso olhar passou a ser muito mais nessa relação entre o eu e o outro. Quem sou eu, né, o educador? Quem é o outro, essa criança, esse jovem? Aprender o outro era fazer uma leitura do outro, mas uma leitura densa, mais profunda, daquilo que esse outro sabe, faz ou quer. Aprender, então, os saberes, os fazeres, os quereres dos outros é aprender a cultura. O que é a cultura? Uma palavrão, né? Porque ela serve para muita coisa que não significa necessariamente, não significa nada. Né? Quando alguém quer dizer alguma coisa para não dizer nada, fala, não, porque aqui na minha comunidade tem problemas culturais. Como ninguém vai se interessar por isso, ninguém leva em consideração. Porque a palavra cultura está tão mal usada, tão gasta, que ela foi perdendo alguns dos sentidos. Né? Que a cultura são os saberes, os fazeres, os quereres da pessoa. Né? Só que isso é público, é notório, é palpável, mas também é microscópico. Ela se manifesta em pequenos nadas. Então, para isso, você tem que fazer uma leitura densa do outro. Né? Então, nesse aspecto, uma das coisas que a antropologia me ensinou, talvez foi a coisa mais importante que a antropologia me ensinou, né? Que está lá no pé de página do Goethe, onde ele dizia que o bom antropólogo, um bom educador, né, é aquele que no seu trabalho, no seu contexto profissional de ação, ele consegue fazer uma leitura tão densa, tão rica, tão significativa do outro, que um dia ele é capaz de diferenciar piscadela de piscadela. Fecha aspas. Né? Então, o bom educador é aquele que consegue fazer uma leitura e diferenciar piscadela de piscadela. O que significa isso? Né? Piscadela todo mundo sabe, né? É o ato de piscar os olhos. É tão natural piscar os olhos que a gente não se dá conta que pisca. É tão público, é tão notório, é tão normal que a gente nem lembra que pisca. Aliás, né, o único caso que você justifica você mandar alguém para o hospício, porque ele é doido de pedra, é aquele indivíduo que levanta de manhã cedo e fala assim, eu estou tão cansado hoje, porque ontem eu pisquei meus olhos
17.423 vezes. Quer dizer, o cara é doido de pedra. Você pode internar. Né? Conta quantas vezes que ele piscou os olhos. Né? Piscaram os olhos. A não se dar conta. Como ninguém faz isso, o hospício não serve para nada. Né? Só que existem piscadelas e piscadelas. Né? Nem toda piscadela é um ato natural, involuntário. Para quem joga truco, sabe o que eu estou falando. Né? O cara está com 6 na mão. Ou então acontece na escola, né? Com a professora, acontece em casa. Menino, cadê o dever que você ficou a trazer hoje? Não trouxe, né? Não precisa falar nada. Já falou com os olhos. Ou então acontece aquele, né? Aquelas piscadelas fatais, né? Sexta-feira à noite, sábado à tarde, um rapaz simpático, moça bonita, cruzando na praça, no shopping, não sei aonde, cruze e faz isso, né? Se vier um de lá igual ao contrário, pronto. É um discurso pronto. Né? Então, piscar os olhos não é tão simples. É um discurso elaborado. Fazer essa leitura do outro é aprender essa individualidade. Então, esse exercício nos levou a começar a olhar os meninos dessa forma. E nós mudamos radicalmente por causa disso. E alguns casos são clássicos na nossa experiência. Nós tínhamos um menino chamado Deniston. Tinha 11 anos, que estava há 5 anos do primeiro ano. Ele se matriculava todo ano no primeiro ano. Né? Ele não mudava, ele não passava de ano. Eu falava, Deniston, você é repetente, resistente, renitente, resiliente e paciente. Vai gostar de repetir o primeiro ano. Por que você não vai e não muda de ano? É porque eu não consigo fazer as contas todas. Ele não sabia fazer as 4 operações. Né? Mas só que o Deniston era um brilhante, exímio jogador de damas. Então, eu falei, cara, você entende de lógica. Né? E eu, né, na minha ignorância, eu achava que lógica e cálculo fosse tudo junto. Né? Não, ele era bom de lógica, não sabia cálculo. Né? A matemática dele não era completa, a lógica dele. Eu peguei um tabuleiro de damas, nas casas brancas e pretas eu sempre coloquei números de forma aleatória. Como ele jogava com tampinha de garrafa de refrigerante, eu botei um sinal de mais, de menos e tal, e criei uma regra. Você só pode comer a pecinha e fazer, fazer o ponto se você fizer uma conta. Né? Porque se você não fizer, o seu adversário vai lá e faz e pronto. Né? Eu não sei o que aconteceu na cabeça do Denis, não me pergunte, porque eu não sei, mas eu sei que ele rapidamente ele resolveu os problemas dele. 3 vezes 5 é 15. 15 mais isso é 20. Vamos dar uma. Eu falei, opa, resolvemos. No nosso jogo, fez com que o Deniston aprendesse a fazer as 4 operações. Não era bem assim. Ele conseguia fazer 3. Somar, diminuir, multiplicar. Dividir era muito difícil. Divide 3 por 17. Ninguém merece, né, gente? Ninguém merece. Só na maquininha. Então, eu pensei, nós temos que criar mais uma coisa porque ajudar o Deniston. Um outro brinquedo, um outro jogo, um outro jeito de fazer o Deniston. Coisa nós estamos criando jogos. Então, o primeiro foi, então, né, a dama aplicada à matemática, né, estilo japonês, nada se cria, tudo se copia. Criamos o primeiro jogo, que era a damática. A partir daí, nós nunca mais paramos de inventar coisas. Né, e olhar para cada menino e percebê-los. E aí, um dia, numa roda dessa, né, um garoto chamado Robin, eu mostrei para eles uma prensa de fazer queijo, que é coisa que mineiro gosta muito. E ele falou assim, Tião, eu sei fazer isso. Eu falei, sabe nada, Robin? Eu sei. Por que você sabe, Robin? É porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí, cara? Ele falou, e daí que caminhãozinho de madeira faz qualquer coisa de madeira, porque é só pregar, colar e grampear de outro jeito. Bobo, presta atenção. E eu prestei atenção, né? É minha função aprender. Aquele menino, naquele momento, ele estava me dizendo o seguinte, que nós, né, e nós educadores, não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. Aí a questão é de quantas maneiras, de quantas formas eu posso criar ou usar determinado recurso. Então ele percebeu isso. É claro, um menino que aos 12 anos percebeu isso, o que ele virou, né? Ele virou um designer, né? De móveis hoje. Ele é um criador de
de desenho, porque ele faz qualquer forma que ele quiser usando madeira, que ele aprendeu a dominar tecnicamente. Hoje ele trabalha em hotéis e boutiques e restaurantes, fazendo cenários. Ele virou um bambambam na história, né? Mas nos ensinou algo fundamental que nós incorporamos na nossa linguagem de aprendiz e educadores, né? Que chama-se MDI, de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso, 2 pontos. E aí você põe na frente a encrenca, né? De quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso usar um recurso, um pedaço de pau, né? Uma caixa de papelão, uma garrafa PET. Não, vai sair. Você vai fazer coisas infinitas. Mas nós, educadores, podíamos acrescentar algo mais, de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso alfabetizar uma criança. E essa era a nossa questão. Eram os meninos que iam para a escola e continuavam analfabetos, ou semi-analfabetos. Então nós percebemos que, através do brinquedo, do jogo, do jogar, nós estamos criando soluções. Ao final de algum tempo, nós tínhamos 64 maneiras diferentes e inovadoras para garantir que nenhum menino, nenhuma menina fique analfabeto. Ele aprende a fazer as 4 operações, aprende, né, o domínio da leitura e da escrita. Ou seja, com o tempo a gente percebeu que criança nenhuma precisa ficar analfabeto ou semi-analfabeto. Existem soluções para isso. E na nossa mão não ficava nenhum, porque a gente não deixava. Uma hora eu pego ele na esquina, eu pego ele na curva, porque uma hora eu vou descobrir o pão do doce, a piscadela. Que momento que eu peço? E aí a gente percebeu que essa pergunta eu posso estendê-la ao máximo. Essa pergunta, hoje, né, eu faço de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso, né, zerar o analfabetismo na comunidade, ou eu posso tirar um menino da linha de tiro que está envolvido, tá? Está sendo dominado aí com as gangues, etc. Né? Ou de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso envolver uma comunidade para reduzir a mortalidade infantil neonatal, que a gente fez lá no Maranhão, ou para tirar os meninos do analfabetismo depois de 8 anos de escola, como temos no Vale do Jequitinhonha, ou de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso construir uma comunidade educativa, uma cidade educadora. Pronto. A pergunta é sempre no sentido de estender os limites do possível. Então, as MDIs e esse processo foram fundamentais a gente. Esse projeto chamado Ser Criança, né, ele ganhou todos os prêmios nacionais e internacionais, foi o primeiro prêmio Itaú Unicef há 25 anos, com a melhor contribuição para a educação brasileira, e a gente aprendeu, né, que os meninos e meninas adoram aprender. Eles não gostam de estudar, né? Porque estudar é muito chato, né? Porque a escola transformou o aprendizado numa chatice, né? Você tem que ler isso aqui, um monte de caixinhas, de quadradinhos, né? Que, né, para ter controle, mas que não gera. É por isso que é um sistema fracassado, né? Ele é fechado em si mesmo, ele responde às suas próprias necessidades, ele não tem compromisso com aqueles que o frequentam. A escola pública, o sistema escolar brasileiro, em todo lugar, ele está pronto, né? Não é desse ano passado, não, ele está pronto há centenas de anos. A escola está pronta desde a Idade Média, né? Já vem mudando muito pouco, né? Desde a Revolução Industrial. Ou ela se parece com uma fábrica, ou com uma cadeia, ou com um quartel, ou com um hospício. Então não tem jeito, né? Quando ela deveria se aparecer com um parque de diversão, um espaço permanentemente de alegria, do prazer e da construção do não feito ainda, do novo. Então, quando a gente fez isso, a gente percebeu que nós tínhamos na nossa mão uma possibilidade grande de avanços. E a gente foi juntando coisas, não é? Quer dizer, essas experiências, né, elas não surgem de forma aleatória, elas vieram para o processo de reflexão intenso. Então, para mim, que estava envolvido integralmente, né, nesse processo, tudo isso que aconteceu na minha vida. E algumas coisas são importantes, né? Que me gerou um outro clarão em um determinado momento, mais para trás, antes do CPCD, na minha época de professor, eu dava aula em várias escolas de Belo Horizonte. Dava aula de história. Eu dava aula no ginásio, depois dava aula na escola de segundo grau e dava aula na PUC, na Universidade de História Moderna e Contemporânea. A mesma matéria eu dava aula em vários níveis. E era daqueles professores que davam aula de manhã, de tarde, de noite, de 7 da manhã até as 11 da noite, e tinha que ficar correndo, pegando táxi, pegando ônibus, correndo de um lado para o outro e tal. Então,
eu vivia com uma agenda na mão, para saber onde é que eu tenho aula amanhã. E aí, toda vez que eu ia olhar nessa agenda, eu pensava comigo, tomara que amanhã eu não tenha aula lá no Instituto Alcida Fernandes. Tomara. Aí, quando eu olhava assim, falei, tia, não é muito azar. Eu virava, pai, tomara que eu não tenha aula na 7ª série. Aí eu olhava e falei, putz, vou ter aula na 7ª série. Agora vai ser o máximo do azar se eu tiver aula na 7ª C. Aí, quando eu olhava, batia lá que eu ia ter aula na 7ª C do Instituto Alcida Fernandes, eu parava tudo que eu estava fazendo, tudo, porque eu tinha que estudar. Eu tinha que estudar. Por quê? Porque eu tive nessa turma, nessa 7ª C, um aluno, né, chamado Álvaro Chay de Prates, que esse menino bagunçou minha vida, literalmente. Aliás, ele continua bagunçando até hoje. Né? Por uma razão muito simples. O Álvaro lia tudo que eu pedia para ele ler, tudo. Só que, além disso, ele lia tudo que eu não pedia. Então, ele sempre chegava na minha frente. Eu entrava na sala de aula, vamos começar, bom dia. Ele falava, Tião, uma questão. Eu falei, pronto. Eu estava lendo um livro fulano do tal, ele diz tais coisas. Eu falei, Álvaro, eu não li. Traz o livro. Ou então você explica o livro, ou então conta para nós. Pô, ele trazia o livro, discutia. Vamos. E aí ele vinha. E para o momento eu falei, Álvaro, vamos fazer uma roda, o que mais ele tem para discutir? Ele falou, Tião, a gente podia fazer prova oral, né? Para a gente falar. Eu falei, pode. A gente podia vir aqui fim de semana fazendo debater um livro. Vocês topam? Topam. Ele juntava a turma, mobilizava e tal. Né? Ele bagunçava literalmente bagunçava. Um belo dia eu chego da escola, né, de manhã para dar aula, chego lá nessa escola, um monte de gente na porta, que movimento, né? Carro e tal. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, problema. Eu falei, que problema? Foi o Álvaro. O que aconteceu? O Álvaro morreu ontem. Como morreu? Anteontem eu estive com ele. Mano, ativíssimo. Ah, nós vamos pro velório, morreu. Aí fomos pro velório. Nós chegar no velório, um casal se aproximou e falou, o senhor é o professor Tião Rocha? Eu falei, sou eu. Nós somos os pais do Álvaro. O que aconteceu com o Álvaro? O Álvaro se matou. Ele se jogou do alto de um prédio ontem. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê que o nosso filho fez isso? Então, nós estamos desesperados, querendo saber por que ele fez isso. Papel, livro, bilhete, recado e tal, né? Não tinha telefones na época, celular, essas coisas. Procuramos amigos e tal, ninguém sabe. Aí a mãe falou assim, professor, mas aí eu percebi uma coisa. O Álvaro falava no senhor todos os dias lá em casa. O senhor era figura da nossa mesa de refeição, na hora do café, na hora do lanche, porque ele sempre falava do senhor, todo dia. Ah, porque o professor Tião Rocha é um cara. Porque nós estamos lendo um livro, eu vou debater com ele, vai ver comigo, pipipi. Professor, né? Então, ele falava para o senhor todo dia, por que o nosso filho se matou, professor? Desculpa, mas eu não sei. Como não sabe? Eu falei, não sei. O senhor deveria saber. Eu falei, deveria, mas não sei. Desculpa. Não sei. Ele falou, se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo. Saíram para lá, foram enterrar o Álvaro. E eu fui para cá para chorar. E chorar muito. E pensar. Né? E pensar profundamente. Com o tempo, né, eu comecei a transformar o sofrimento num desafio de aprender. E percebi o seguinte, com certeza o Álvaro me disse, né, eu vou pular, hein? Eu vou pular. Eu estou indo. Eu quero sair fora dela. Só que eu não consegui perceber a piscadela. Eu não consegui ler, fazer essa leitura fina. Né? Eu estava tão fechado na minha lógica como professor de história moderna e contemporânea, preocupadíssimo com a história da Itália, da Alemanha, a crise do capitalismo, a Primeira Guerra, a Revolução Russa, a unificação da Alemanha, todos aqueles conteúdos que eu tinha que cumprir, não, que eu perdi. Né? Então, naquele momento, eu percebi o seguinte. Primeiro, ele me disse, mas de um jeito que eu não consegui fazer essa leitura. Bom, aí entrou o outro lado. O que eu faço agora? Eu tenho duas alternativas. Plano A é mudar de profissão, né? Porque eu não aguentava outro tranco desse. É melhor arranjar outra profissão, de preferência do outro lado do balcão, né? Fico lá atento, vendo, faço 6 horas da tarde eu fecho
baixo a prateleira e vamos embora. Né? Preciso conhecer quem está do outro lado. Esse é o plano A. Plano B, eu volto para uma sala de aula. Mas se eu voltar para uma sala de aula, eu nunca mais vou perder um menino. Aí eu fiz a opção pelo plano B, né? E eu voltei para a sala de aula. Mas eu não perco nem que a vaca tussa. Não perco mesmo. Sabe por quê? Porque eu mudei. Eu mudei. Sabe qual é a importância desse conteúdo programático, Primeira Guerra, Segunda Guerra, crise do capitalismo? Nada. Zero. Porque antes dessa história tem uma outra muito mais importante, muito mais significativa, que é essa aqui, ó, o eu e o outro. A história dele. Fazer uma leitura densa, fina e significativa do outro. Aprender a diferenciar piscadela de piscadela. Então o Álvaro virou um anjo da guarda, né? Onde eu vou, ele vai comigo. Eu preciso dele. Vai me lembrar todo dia. Cara, né? Não perca o foco. Leia o outro. Aprenda o outro na sua inteireza, na sua forma. Então esse foi um dado fundamental. E depois, uns anos depois, eu descobri um livro do Eduardo Galeano, que é esse escritor uruguaio, que nós o perdemos há uns anos atrás, que escreveu coisas fantásticas. O Galeano escreveu um livro chamado O Livro dos Abraços, que vocês já devem ter lido. Né? Se não leram, por favor, leiam, né? Vocês vão adorar. O Galeano saiu pela América Latina ouvindo as pessoas, escutando os casos, né, e causos, e transformou isso, né, num livro que chama O Livro dos Abraços. É um grande abraço em todos nós latino-americanos. E tem uma história, que é um parágrafo desse tamanhozinho, né, que é fundamental para mim, né, que ele chamou de A Função da Arte. A história é muito simples. Diego não conhecia o mar. O pai o levou para conhecer o mar, viajaram, chegaram próximo da praia, desceram, caminharam, atravessaram as dunas de areia e chegaram diante do mar. O garoto se postou diante do mar, de frente para o mar, e ficou ali parado, estático, em absoluto silêncio, olhando. Só olhando. Em silêncio, total. E depois de muito tempo em silêncio, ele vira-se para o pai e fala assim, me ajuda a olhar? Pronto. Terminou a história do Galeano. O Galeano chama isso a função da arte. Eu acho um primor. Né? Mas eu não tenho essa sensibilidade. Né? Mas tenho uma curiosidade. Eu fiquei me pensando, o que será que o pai respondeu? Né? Quando ele escuta, não uma pergunta, mas uma convocatória, me ajuda a olhar? Né? E aí eu fiquei imaginando as possíveis respostas. Né? E escrevi, completei o texto, mandei para o Galeano na época, pedi autorização para usar, ele me autorizou, e eu coloquei assim, a função do educador, né? É o nome desse texto. Né? Eu acho que quando você escuta o Me Ajuda a Olhar, esse pai, por exemplo, ele poderia responder assim, talvez seria a coisa mais normal. Aqui, vai olhando aí, vai vendo aí que eu estou ali na barraca tomando uma cerveja, na hora que você quiser eu estou lá. Pronto. Cumpriu o papel dele, terceirizou o sentido, foi lá cuidar da vida dele. Ou então, ele podia dar uma terceirizada no assunto. Pergunta para sua mãe na hora que você chegar em casa, ou vai pesquisar no Google. Ou então entra lá na água, quer dizer, joga para lá. Mas também eu acho que essa é possível. Mas eu acho que um pai ou um educador, quando ele escuta um me ajuda a olhar, ele deveria responder assim, então me ensina o que você viu. Eu acho que esse é o início de uma caixa de diálogo. E eu acho que todas as crianças, todos os jovens que vão ao encontro de vocês, né, no instituto, nas escolas, ele vai lá com essa pergunta, está aqui na testa, ela está implícita. Eu vim aqui para você me ajudar a olhar. O que você tem que perguntar para ele, então me ensina o que você já viu. Porque assim nós vamos construir um diálogo. Porque a partir daí nós podemos falar o seguinte, nós vamos olhar um para o outro, vamos olhar para frente, para cima, para baixo, para o próprio umbigo, ou vamos olhar para o mundo possível? Vamos olhar para as mesmas coisas ou vamos trazer todos os olhares possíveis? Como é que a gente traz essa possibilidade de amplitude dos olhares, das nossa visão de mundo, né? E traz os nossos pontos de vista, né? Que não são nada mais, nada menos que a vista a partir de um ponto. Né? Então, essas coisas,
contribuíram muito, né? Que quando você vai entra com as perguntas nesse nível, você vai juntando esses clarões que foram sendo dados ao longo da vida e você faz essas perguntas transformadoras, né? E criando, né, linguagens, pedagogias, a pedagogia do brinquedo, a pedagogia da roda, depois nós construímos a pedagogia do sabão, né, que é trabalhar com comunidades absolutamente empobrecidas, porque todo mundo sabe fazer sabão, e sabão você faz do resto, e se você junta o resto de uma comunidade pobre, do lixão de Vitória, por exemplo, você produzir sabão. E sabão é um produto de primeira necessidade. E se você botar o patchouli, vira sabonete. Pronto. E quando a pessoa descobre que ela pode deixar de ser consumidora final para ser produtora de alguma coisa, ela abre uma possibilidade de transformar e produzir muito mais coisas, criar muito mais formas. Existem muito mais maneiras diferentes para fazer isso. Ou então, depois criamos a pedagogia do abraço, que é para trabalhar lá nas favelas do Jari, que era a maior favela fluvial de palafitas, né, do mundo, onde o lugar onde o esporte preferido dos jovens era se cortar de terçado uns com os outros, né, aquele facão que se usa para entrar na mata, e eles viviam se cortando. E eram várias gangues. E eu tentei me aproximar deles, né? Mas eu fazia a pergunta equivocada. Eu chegava, moçada, eu queria conversar com vocês sobre o quê? Conversar. Mas sobre o quê? Não, eu queria fazer uma roda. Mas de falar de tudo, não estava. Uma manhã, à tarde, 5 horas da tarde, em tal lugar, tal. Chegava lá, não tinha ninguém. Aí encontrava coisa no dia seguinte, marcava, outro aí. Um dia eu percebi, né, que esses meninos estavam me observando, mas eles não vinham atrás porque não sabiam o que eu queria. Eu fazia a pergunta. Um dia eu fiz a pergunta certa. Moçada, o que vocês gostam? Eles falaram, nós gostamos muito de jogar futebol. Eu falei, opa, eu também gosto, mas eu gosto de jogar. E eu sou bom de bola. Vocês topam? Topamos, mas nós não temos uma bola. Eu falei, bola eu arranjo. Então, vamos jogar bola. Um dia, 2 dias, 3 dias. Jogar bola todo dia, né? Porque eles gostavam. Ao final de 2 semanas de futebol, né, e a gente sentava para tomar um suco, então, eu perguntei, o que mais que vocês gostam? A gente gosta muito aqui de brega. Eu falei, bom, aí pegou pesado, né? A gente escutar brega, eu tô por fora. Então, vou fazer o seguinte, um brega seu e uma bossa nova minha, topa? Tem que ser, porque eu não escuto, não. Só eu escuto os seus brega, né? As suas banda Colapso não, Calypso, né? Colapso é quem escuta capô. Escuta aqui, tem um negócio que é bom. Para cada banda Colapso sua, você tem que jogar um Pixinguinha, um Neo Rosa, ou um Vivaldi, né? Tem que... E aí eles iam. Meses assim. Um belo dia, um jovem virou para mim, Tião, como é que a gente faz para conquistar uma moleca? Eu falei, como é que é? Ele falou, você escutou, cara, não preciso repetir. Como é que a gente faz para conquistar uma menina, uma moleca? Eu falei, você não conquista, não? Eu falei, conquistar eu não sei não, eu sei fazer o resto, mas nunca conquistei. Eu queria aprender a conquistar. Não. Aí eu percebi que eu não tinha resposta. Entendeu? Você tem que ser atencioso. Mas o que é isso? Você tem que ser carinhoso. Mas como é que é? Um dia eu falei, você tem que ser... Como é que é? Você tem que fazer um cafuné, né, das pessoas. Você tem que ser, né, atencioso na linguagem, nas suas formas de abordar. Ele falou, o que é cafuné? Eu falei, cafuné? Você nunca fez cafuné, não? Não. Aí eu chamei todo mundo, você sabe o que é cafuné? Ninguém sabia que era um cafuné. Eu falei, não acredito. Às vezes nunca tiveram cafuné na vida. Não. Quer dizer, quem nunca teve cafuné na vida não sabe dar cafuné para o outro, né? Óbvio. Então, amanhã, depois do futebol, depois das nossas músicas, nós vamos ter uma oficina de cafuné. Não é para ficar fazendo cafuné no outro, não é para falar de afetos, né? E é muito interessante que eu saí procurando material, não existia, né, para falar disso, né? Então nós tínhamos que inventar de falar de coisas que eram tão próximas, tão difíceis, que eram tão inusitadas, que não fazia parte das nossas rotinas, dos nossos hábitos, né? De falar de afetos, falar de cuidados uns com os outros. E aí nós começamos a falar. Um dia um garoto falou assim, a gente podia trazer as molecas também, né? Eu falei, pode. Traz as meninas chegaram na hora da oficina,
que é isso? Oficina de cafuné. Não estou falando aqui de afeto, de cuidado, de carinho. Eles falam, essa turma aqui? O povo não sabe nada disso, não. São uns brutos, né? Pronto, aí gerou uma grande discussão, né? E aí nós vamos perceber como é que se construíra aquela história trágica, né, da violência ali, né? Que as gangues nos seus territórios, eles se sentiam donos dos territórios, não só dos lugares, mas das pessoas. Uma menina que morava, né, no Santarém, ela não podia arranjar um namorado lá da Altamira, que é o outro bairro, porque senão os meninos dessa gangue, essa moleca está namorando o outro dos inimigos. Então nós íamos lá e cortar o outro no fim de semana. Entendeu? E aí as meninas falavam, eu estou namorando fulano de tal lugar. Elas ficavam provocando, elas mesmas provocavam para os caras se matar, ficar se cortando. Entendeu? Ela falou, o único jeito delas se mostrarem alguma coisa é mostrar que quem controlava era elas. E os outros bestas se matando. Aí a discussão era isso. Essa discussão que hoje está na pauta de gênero, do afeto, a gente discutiu isso, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quase. Né? E aí a gente percebeu que nós tínhamos uma questão, né, de construir uma nova forma, uma nova pedagogia, que eu chamei pedagogia do abraço, que é a pedagogia do cafuné, e que a gente podia fazer isso, e que a gente precisava de incorporar isso. Não. E eu já usei isso várias vezes, né? Nessa oportunidade, em Curvelo, um belo dia, nesse projeto exitoso, bacana, premiado, um dia eu estava lá no Jari, eu recebi um telefonema, né? A Janice... O que aconteceu? Está tudo bem? Não. A Janice morreu. Como morreu? Morreu. Mas como uma menina de 14 anos morreu? Ninguém sabe, porque ninguém viu. Mas como ninguém sabe? Não, porque foi de noite, de madrugada na estrada. Como de noite, de madrugada? Ninguém... Não, porque ela estava saindo com outras amigas para se prostituir. E desde quando nós estamos sabendo disso? Não, a gente sabia mais ou menos quando ela falava nas rodas. Eu vim embora correndo, juntei todos os educadores, me conta essa história. Essa menina, 14 anos, o sonho dela era ganhar dinheiro, ter uma rendazinha para sair de Minas, para ir morar em São Paulo, né? Um sonho de consumo. E ela, uma amiga, diziam que estava estudando uma na casa da outra, e saiu as duas para encontrar com os caminhoneiros nas estradas e transar em troca de alguma coisa. E no dia seguinte, quando ela chegava no projeto, ela comentava, estou tão cansada hoje, o cara me machucou tanto, foi tão ruim. E as pessoas ou fingiam que não estavam ouvindo ou não conseguiam perceber, né? Essa menina, um dia, saiu numa noite dessa, ela foi atravessar de madrugada uma estrada, foi atropelada. Falei, perdemos de vez. Quantos estão, ou quantas estão na mesma linha, correndo o risco de um tiro? Aí nós fizemos uma lista, fomos atrás, percebemos que nós tínhamos 14 meninos e meninas que estavam correndo risco de vida, por vários motivos. Por droga, por sexo, por um monte de coisa. Falei, opa, o que nós podemos fazer? E aí a gente percebeu que a gente precisava de criar uma nova categoria de educadores que nós chamamos de anjos da guarda. Né? Nós temos que chamar anjos da guarda, porque são, sabe, porque a inspiração foi aquela estampa, né, que eu primeiro ouvia na igreja, um anjo ao lado de uma menina assim, na beira de um precipício, e ela não pulava porque o anjo não tomava conta, porque nós temos que ter alguém que fica todo dia, todo o tempo. E aí nós fomos atrás da comunidade para formar anjos da guarda. Treinamos, e nós percebemos que as crianças desses jovens, né, e não era um só, não. Eu precisava de ter 4 anjos por dia, porque o sindicato dos anjos eles trabalham mais do que 4, 6 horas por dia, porque é muito, né, esgotante. Porque eu precisava de trocar o anjo. Qual que é o papel do anjo? Criar assunto, criar novo, tirar o cara daquela lógica. Né? Porque isso, quando um menino ou uma menina entra nessa, é porque a autoestima deles vai baixando, chega num ponto, no limite, que a autoestima vira negativa. Quando a autoestima vira negativa, não existe autoestima negativa, existe autodesprezo, que é do 0 para o menos, vai só aumentando. É quando você cai no autodesprezo, né, é um buraco sem fundo. Então tinha que tirar desse lugar. Então o trabalho desses anjos era inventar coisas para criar ações, criar ideia, criar motivação, né,
para fazer coisas. E aí nós começamos a fazer isso, e trabalhar com esses anjos para tirar do autodesprezo, para colocar na autoestima. E a partir daí a gente avançar significativamente. Então, essa experiência para nós foi fundamental, né? Porque ele incorporou para nós um outro saber, né? Que além não é só de olhar, né, para os meninos e meninas, era também percebê-los, como é que eles faziam essa leitura do seu contexto, das suas necessidades, como é que eles explicavam o mundo que eles viviam e traziam junto com o seu olhar esse mundo necessário. Então, isso aí foi algo fundamental que nós incorporamos nisso. E a outra questão que eu queria trazer para a gente refletir, né, dentro desse processo, além de conseguir, ao longo do tempo da instituição, dos lugares onde trabalhamos, durante muitos anos, durante 9 anos, nós trabalhamos, eu trabalhei na África, na Guiné-Bissau, em Angola e Moçambique, principalmente, né? A gente trabalhava com a formação de educadores que trabalhavam com as crianças e os jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra, né? Todo mundo conhece um pouco a história de Moçambique, processo de descolonização, né? Saída dos portugueses, começaram as lutas entre tribais, os grupos ideológicos, né, da UNITA e da Frelimo, a guerra civil, e a população ficava deslocando de um lado para o outro. Então, quando a guerra acabou, né, e voltou a um estado de normalidade, a maior parte da população vivia em campos de refugiados, né, e ficaram anos nesses campos. Porque em Moçambique, né, era um país, né, que, segundo as estatísticas da ONU, era o terceiro pior país do mundo em termos de miserabilidade, de fome, etc. Então, eu fui para lá e eu percebi que as pessoas lá não morriam na hora de fome. Não. Elas morriam de uma doença que era invisível, né, aos olhos das pessoas, porque elas morriam de melancolia. E a maioria, a parte dos jovens, morria de melancolia, porque melancolia é uma doença invisível, né? É uma dor na alma, é tristeza. É a tristeza profunda que vai chegando. É como se você tivesse uma pedra de gelo, você vira uma poça d'água, 3 dias depois chega lá, cadê? Evaporou. Você fica invisível. Era um vazio de sentido da vida, né? E isso era o que acontecia naquele lugar, né? Era muito grande. Então, nenhuma das minhas coisas, da minha elaboração, da minha prosa, da minha fluência, servia. Porque eu precisava de fazer uma leitura muito mais profunda e mais significativa. Então, e para isso tinha que usar, né, os recursos, as maneiras diferentes, inovadoras, mais variadas. E eu usei de tudo, vocês possam imaginar. Coisas que eu falo com os jovens, onde eu trabalho, aqui no Brasil, em qualquer lugar, eu gosto muito de perguntar para eles, numa roda, assim, quem é de vocês aí que está pensando aqui, sei lá, daqui a 30, 50 anos, 60 anos, ser papa? Porque se nós queremos ter alguém importante no mundo, uma delas é ser papa, né? Claro. Ou vai deixar que outro argentino seja. Eu morro de inveja dele, né? Ou quem é que vai ganhar um prêmio, né, o Nobel da Paz? Esse cara é importante, né? Ou ser o secretário-geral das Nações Unidas. Então, figuras que podem ter poder, eles vão sair de algum lugar. Aqui sempre aparece, eu quero, eu também quero. Em Moçambique, quando falava isso, o pessoal fala assim, cara, você veio de onde? Que planeta? Né? Você é de Saturno ou Urano? Que diabo é isso? Nem sabe. Era tão longe, tão distante, que eu percebi que eu precisava de saber assim, mais próximo. Chegar ao ponto de juntar um grupo de jovens e perguntar para esse moçada, o que a gente pode fazer amanhã? Amanhã não é no futuro, não. Amanhã é quarta-feira, né? Porque não tinha nada. Não tinha. Um dia, um rapaz falou assim, eu acho que amanhã a gente podia roubar a casa de seu fulano, né? Falei, opa, já temos um projeto, né? É o único. E se eu não ficar esperto até o final da tarde e não arranjar um plano B, eu estou ferrado. Amanhã eu vou ter que começar a roubar, porque era a única alternativa. E aí eu começava a perceber que eu tinha que ir alternativa. E aí, de tanto insistir, tentar pegar, um dia um garoto me deu um sinal. Falei, rapaz, por que você sai de casa, cara? Né? Falou, Tião, eu saio de casa todo dia em busca do meu carril. Falei, carril? Falei, mas carril é pimenta, né? Tempero? Falei, Todo dia eu saio de casa em busca de uma pimenta, de um gostinho.
algo que dá sentido à vida, que dê gosto à vida, alguma coisa que possa me alimentar, não minha barriga, tá? Me alimentar meu espírito. Alguma coisa, era isso que eu traduzi. Ele não disse isso não, eu entendi isso, eu era a piscadela dele. Né? E aí eu falei, opa! Então, é aqui que nós temos que entrar. E aí a andança era busca permanente disso. E nessas andanças todas, um dia eu fui parar num lugar, lá no norte, nordeste do Moçambique, chamado Nampula. Na Nampula, que é um dos lugares mais atrasados, mais pobres que tem, né? Eu fui parar num lugar chamado Namalima. Pobre, 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 como todos os outros. Né? Que saíram também de campos de refugiados, foram para lá e se organizaram, criaram lá uma comunidade. Né? E eu comecei a andar por lá e comecei a perceber que as pessoas de lá eram pobres também, muita pobreza. Mas ninguém sofria de melancolia. Havia brilho nos olhos, havia energia vital. Né? E aquilo começou a falar assim, pé, aconteceu alguma coisa com vocês? Não, aconteceu. Alguma coisa aconteceu aqui para vocês serem assim. Aqui não existe, ninguém aqui sofre de tristeza, melancólico. E aí eu comecei a insistir, até que eles começaram a abrir-se. Quando é que vocês acham que vocês começaram a mudar? Aí alguém falou assim, eu acho que nós realmente começamos a mudar, mas eu acho que foi depois da escola. Eu falei, opa, me deram a piscadela. Aí eu fui atrás dessa pista. E perguntando até, e as coisas confirmando. Ah, não, é verdade, a escola fez a diferença. A escola. Eu falei, mas qual escola? Aí todo mundo falava, aquela ali? Eu falei, mas aquela ali é igual a toda escola. Era uma tapera 3x4, né, terra batida, pindoba, palha de coqueiro, etc. Aí eu falei assim, o que tem diferente? Eu falei, essa escola foi que seu Antônio fez. Eu falei, opa, outra piscadela. Aí eu fui, todo mundo confirmando. Todo mundo confirmava para o seu Antônio. Eu falei, agora precisa achar um cara, né? Fiquei alguns meses andando atrás, lá e procurando, até que um dia eu descobri seu Antônio, que morava numa savana. Lá. Falei, seu Antônio, pronto, me conta, o que o senhor fez? Eu não fiz nada, não. Falei, fez sim. Não adianta o senhor me falar, não, todo mundo falou que o senhor que fez. O quê? Não, o senhor fez a escola. Eu falei, bom, a escola fui eu que fiz mesmo. Então me conta como é que foi isso. Aí ele me contou. Quando eles voltaram da guerra, estavam lá vivendo, etc, etc. Um dia o chefe do grupo, né, o Régulo, como ele chamava, reuniu a comunidade inteira e falou, gente, nós estamos aqui, tomara que agora vive em paz, etc, vamos, né, começar de novo, etc. O que nós estamos precisando? Alguém gritou lá assim, tudo. Eu, claro, eu sei que é tudo, aqui não tem nada, etc. Né? Mas não dá para fazer tudo de uma vez, né, moçada? Então, vamos por etapas, vamos por pedaços, sei lá. Então, tipo, vamos fazer coisas por onde? Primeiro para as crianças, para as mulheres, para os velhos, para não sei o quê. O que vocês acham? Aí os caras começaram a discutir, a rodona lá. Não, os velhos não precisam mais, as crianças. Aí todo mundo, consenso, todo mundo concorda, então nós vamos começar fazendo coisa em benefício das crianças. Bom, o que as nossas crianças que precisam? O cara gritou lá assim, tudo. Fala isso não, cara. Né? A gente sabe que é tudo, mas não dá para fazer tudo de uma vez. Vamos começar por onde? Aí alguém gritou assim, escola. Aí ele botou na roda. Todo mundo concorda? Todo mundo concordou. Aí ele fez uma pergunta óbvia para eles. Quem é que sabe construir escola aqui? Seu Antônio levantou a mãozinha e falou, eu sei. Pronto, seu Antônio, você constrói para nós? Eu construo. Seu Antônio já levantou daqui e foi embora. Não tem mais assunto para resolver, não. Foi para o meio do mato, pegar madeira, as pindobas, as palhas, etc. Uma semana de trabalho, ele construiu aquela tapera, foi lá na casa, está pronta, pode começar. Ô, seu Antônio, muito obrigado, mas aqui ninguém é professor. Né? Nós não temos nenhum professor aqui para ensinar. Eu falei, então por que vocês pediram para construir escola? Vocês deviam ter arranjado professor. Sabe como é que é? Demorado, vir professor, aqui ninguém, né, formado, não sei o quê. Eu falei, então por que vocês pediram? Vai ficar esperando? Aí arranjaram uma brigalhada lá. Seu Antônio resolveu. Então eu falei, então eu quero receber pelo meu trabalho. Mas no combinado não foi isso. Você falou, mas vocês também não arranjaram professor? Então, pronto. Vocês me pagam. Né? Ele falou assim, eu não vou pagar não, mas o senhor, se quiser, pode cobrar das pessoas. Né? Então o senhor está autorizado aí de cobrar das pessoas, de casa em casa. E ele foi de casa em casa cobrar de todas as pessoas adultas daquele lugar, da Namalima. Com a seguinte pergunta,
o que você sabe fazer? Aí a pessoa diz, eu sei plantar caju, torrar castanha de caju, né? Então você vai, durante uma semana, ensinar o pessoal a torrar castanha de caju. Tá bom? Tá bom. Porque eu gastei uma semana para construir aquele lugar lá. Tá bom, então lá. E a senhora? Eu sei fazer capulana, tecido de pano, aquelas coisas. Uma semana, tá? Ensinando lá, porque... E o senhor? Eu sei trabalhar em machamba, né? Em horta, né? Em roça. Uma semana o senhor vai ensinar como é que faz machamba, tá bom? Ele foi de casa em casa com os adultos e falou, o que você sabe fazer? E você vai, durante uma semana, ensinar isso lá na escola. Porque eu gastei uma semana. Todo mundo entendeu, acharam o preço justo, né? Chumbo trocado não dói. Foi isso que eu fiz. Professor Antônio, você tem ideia do que o senhor fez? Não, eu passo assim de longe, eu vejo lá um monte de gente, um movimento danado. Pois é, eu acompanho aquilo lá agora. Aquela escola nunca fechou as portas. Ela funciona todos os dias. Eu passo lá, está todos os dias funcionando. Inclusive aos sábados e domingos. É a única escola que eu conheci que trabalha sábado e domingo e não fecha. Da onde é que o senhor tirou isso? Ele falou, Tião, nós macuas acreditamos que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Eu falei, senhor Antônio, então muito obrigado, eu posso voltar para o meu país, porque tudo que eu precisava de aprender em Moçambique eu aprendi e está aqui. Eu quero ser um convocador de aldeia para não perder nenhum menino. Pronto, mudou radicalmente o nosso sentido. Nós, educadores do CPCD, somos convocadores de aldeia. Quando a gente percebeu que é isso, a gente pode pegar as nossas maneiras diferentes inovadoras de mobilizar uma comunidade por uma causa, né? Então, quando a gente fez isso no Vale do Jequitinhonha, há 23 anos, né? Que era o Vale da Fome, o Vale da Miséria, e que em 2003, segundo os dados do SAEB, do CIMED, dos meninos e meninas que estudaram 8 anos nas escolas públicas, só 3,3% dos meninos e meninas conseguiram grau de suficiência. 96,7% eram insuficientes, 60% do estado crítico. É uma massa falida, né? Imagina se uma empresa, depois de 8 anos de existência, deu 96,7% de prejuízo. Já tinham fechado, né? Porque escola não, mas escola não fecha, não, porque escola vão empurrando com a barriga, né? Porque o sistema vive por si. Aí nós resolvemos pegar aquilo. E eu falei, pronto, né? E aí eu juntei um grupo de mulheres, mães educadoras, 35, mais 15 jovens, formamos um pequeno exército. O que nós vamos fazer? Nós vamos bater de porta em porta, que nem o senhor Antônio me ensinou. Você vai perguntar para essas pessoas o que você pode fazer, sabe fazer, para tirar um menino do analfabetismo. Essa é a primeira pergunta. Eles vão te responder o seguinte, a gente não sei fazer nada, nananana, quem tem que fazer isso é a escola, terceiriza o futuro. A segunda pergunta, você não sabe fazer nada? Não acredito, que você não sabe fazer nada que seja importante. Aí você mexe com os brilhos da pessoa, tá certo? Aí ela vai falar, eu sei. Pronto. Não importa o que ela disser, você fala, eu quero isso. Então, usa isso para a gente tirar menino do alfabetismo. Então, nós somos de casa em casa. Casa em casa. E era muito interessante. Algumas viraram lenda já. Estão virando. Um dia eu cheguei numa casa, uma senhora, e falei, e a senhora? O que a senhora sabe fazer para tirar os meninos do analfabetismo? Não sei nada, não. Sou fraquinha, mal sei escrever meu nome. Não. Só não sabe fazer nada bem feito? Não acredito. Ela falou, sei, o quê? Biscoito de goma. Como é que faz esse negócio? Sabe, não? Eu falei, não, me ensina. Ela falou, claro, eu pego um prato de goma, pego 6 ovos, pego goma, polvilho, daí põe lá, preparo e tal, bota um sal, bota uma erva doce e tal. Quando põe a massa bem molinha, põe num saquinho plástico, furadinho, passa o furinho e desenha as caraminholas numa forma untada e leva no forno quente e aço. Fica bom? Fica uma delícia, o povo que adora. Eu falei, só podia dar aula disso para os meninos. O quê? Escrever lá, um prato de goma, mistura isso. Eu falei, mas eu não sei escrever. Eu falei, não, eu escrevo, a senhora faz. Né? Depois só pega 6 ovos, manda descontar, separar para... Eu não escrevo, não, só faz, eu escrevo, eu faço as contas. Tá bom? Tudo bem? Vamos começar então? Bom, então tá. Amanhã, que hora? Tá horário? Tá bom. Aí fui saindo, né? Já tinha combinado com ela um assunto, o horário dela.
Na hora que eu estava saindo da casa dela, eu falei, minha senhora, como é mesmo o nome do biscoito que a senhora falou? Falou, Tião, a gente chama ele aqui de biscoito escrevido. Eu falei, como é? Escrevido? Eu falei, porque você faz um desenho na creminhosa, você pode fazer qualquer coisa. Eu falei, minha senhora, então peraí, que o assunto não acabou. Né? Se ele é escrevido, ele pode escrever qualquer coisa, não pode? Eu falei, pode. Eu falei, e os meninos que estão aí, que não sabem escrever nem o nome ainda? Só podia dar aula para eles, podia? Ah, posso. Então só vai arranjar outra turma, para quem já sabe escrever e quem não sabe. Né? Então nós chamei os meninos que não sabiam do próprio nome, mesmo depois de estar na escola. Falei, meninada, é o seguinte, só vai comer o biscoito quem escreveu o nome. Pronto. Não existe menino bobo mais não, né, gente? Bobo sou eu, né? No instantinho, eles pegavam, fazia lá, pegava e escrevia Antônio. Tá. E comia. E eu ia, né, para ver as aulas. Cheguei um dia atrasado, lá, tá todo mundo já comendo biscoito. Falei, ei, todo mundo já fez? Ela falou, todo mundo fez, tá todo mundo. Aí todo mundo mastigando biscoitinho. Aí tinha um baixinho no canto com a cara muito ruim. Eu falei, ô baixinho, você errou, né? Ele falou, errei não. Então por que tá com essa cara ruim? É porque eu chamo José, ele ali chama Washington. Eu falei, oh, meu Deus do céu, né? Você comeu 4 letrinhas, o outro comeu um palavrão desse tamanho. Quem não escreveu o nome completo? Ninguém falou que podia. Eu falei, pode, meu filho, escreve o nome completo, nome do pai, da mãe, do papagaio. Vai comer biscoito até as coisas melhorar. E aí nós fomos. Essa é uma coisa, com mais isso, com mais aquilo, juntando os saberes, os fazeres, as soluções da comunidade, nós gastamos 2 anos e meio, tiramos todos. Não ficou um para trás. Esse projeto chamava-se UTI Educacional, que era tirar as pessoas desse lugar, que é da morte cívica, da morte cidadã, que depois de passar tanto tempo na escola, continua, né, um alto desprezo. Era passar. Quando nós tiramos todos da UTI, nós falamos, bom, convocamos essa comunidade, vocês topam construir uma cidade educadora? O que é isso? É um lugar onde todos os espaços públicos e privados são espaços educativos. E todas as pessoas possam se juntar para isso. Toda aldeia pode trazer isso, para cuidar de cada menino. Eles toparam. Essa experiência, quando chegou 2006, no 9º Congresso Mundial de Cidades Educadoras em Lyon, na França, ela foi considerada, estava entre as 4 mais importantes soluções e alternativas como cidades educadoras no mundo. E tinha lá os 10 prefeitos das cidades homenageados naquele ano, e eu fui lá representando o projeto. Estava lá o prefeito de Barcelona, Bogotá, Helsinki, Budapeste, Stuttgart, um monte de cidade. E uma cidadezinha chamada Araçuaí, que eu não conseguia nem falar o nome. Né? Falei, como é que é isso? Você é o prefeito? Eu falei, não. Como é que é esse projeto lá no Brasil? Eu falei, é um projeto de política pública não governamental. Eles falaram, mas existe isso? Eu falei, no Brasil tem cada coisa, meu filho, que até Deus duvida. Tá? A gente vê. Eles ficaram tão intrigados que eles mandaram vir especialistas, expertos em assunto, em educação, etc, etc, etc. Fundação Avina, com outras fundações, etc. Foram para lá e ficaram 15 dias circulando por lá. Andaram, conversando com as pessoas. Como é que no dia da avaliação, eles falaram, olha, está muito difícil a gente descrever a intensidade, mas existe algo fundamental que foi criado aqui. O quê? A melhor palavra que nós vamos decidir para isso aqui, chama-se, os americanos que chama-se empowerment, traduz como empoderamento da comunidade. Eu falei, não, aqui não chama empoderamento não, cara. Aqui chama empodimento. Quer dizer que nós pode? Nós pode. Né? Se todo mundo entendeu, né? Nós pode, concordando, a gente resolve depois. Nós pode é empodimento. É quando as pessoas descobrem, né, a potência que elas são capazes de fazer. E quando se canalizam, são mobilizadas por uma causa, elas vão ao encontro disso. Então, a partir daí, a gente percebeu que a gente podia convocar a aldeia, porque ele trabalhava com eles por esse lado do empodimento. E aí surgiu a última pedagogia nossa, né, que chama Pedagogia do Copo Cheio, né, que é isso aqui, ó. Quando você olha com o copo com água, ele está pela metade. Com a água está metade vazia. Né?
Quando você olha para uma comunidade, você pode olhar ela assim. Quando eu falo aqui, eu posso falar, ela está metade cheia ou metade vazia, né? O fim da metade é o começo do meio e tudo bem. Mas nós fomos treinados, adestrados a olhar para nossas comunidades como se fosse olhando com um copo com água. Só que nós somos treinados a olhar pelo lado vazio. A gente olha para uma comunidade pelo que falta. E aí a gente começou a medir o que falta, chama-se carência. Aí nós começamos a medir as carências dessas comunidades. Na economia, na saúde, na educação, na expectativa de vida, na renda. E aí, quando a gente mede esse negócio todo, a gente mede o lado vazio, chama-se IDH. O IDH mede os índices de desenvolvimento humano do que falta, mede carência. Quando você olha só para o lado vazio, as soluções estão aqui fora. Se você quer uma mudança, e as políticas públicas se baseiam em IDH, elas querem levar para o outro aquilo que ele acha que ele tem, baseado no que falta. Como ela não sabe o que tem aqui, não interessa aprender o que as pessoas têm, efetivamente, como resistência, como identidade, como significado, esses projetos não funcionam, porque o que vem daqui não se mistura, não dá liga, não dá... e o que vem de fora não há transformação, há reformismo, vai no consumo, enche, gasta e vai embora. E o que interessa? Interessa é o que fica. E o que fica não é IDH, é o lado cheio do copo, é o IPDH. Toda comunidade tem um IPDH, um Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano, que é a capacidade de acolhimento, de convivência, de aprendizagem e de oportunidade. Essas 4 coisas é que garantem esse IPDH. O acolhimento é como é que a gente não perde ninguém, a gente gera colo para todos, nenhum a menos. Como é que a gente garante isso? A convivência, como é que a gente convive com o outro, com o diferente. E o diferente não é um desigual. Nós não fazemos a diferença da desigualdade. Essa é a lógica, né, que se tem hoje no mundo. Quando os diferentes foram vistos como desiguais, e os problemas nós estamos pagando por isso. Então, a convivência é conviver com o outro. A aprendizagem daquilo que as pessoas conhecem, seus conteúdos, seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes. É tomar esse chá. E a outra coisa são as oportunidades. Quais são as oportunidades que nós temos aqui para gerar as opções para as pessoas fazerem as melhores escolhas? Investir na potencialidade é investir no lado luminoso. Quando você investe e aprende isso aqui, a transformação é de dentro para fora. O que vier de lá tem que se somar a isso. E quando você olha isso aqui, você percebe que você pode canalizar essa energia por causas que são transformadoras. E as pessoas são movidas por causas. Então, quando eu faço uma questão dessa lá no Maranhão, de mobilizar comunidades, 17 cidades, para reduzir mortalidade infantil no Natal, porque na minha cabeça eu quero zerar. Garantir que em todos os lugares as crianças nasçam. Por isso eu não posso perder nenhum. Ou no Vale do Jequitinhonha, ou em qualquer lugar onde eu trabalho, com educação, é garantir que a gente não vai perder nenhuma. E esse é o grande desafio da escola. A escola devia ter um compromisso consigo, ético. Os meninos e meninas que sentarem aqui na nossa roda, nós não vamos perder nenhum. Independente se eu ganho mal, ganho muito, se o Estado paga, não paga, se é... não interessa. Os meninos que estão aqui, eu tenho um compromisso ético com eles. Para isso, se ela fizer isso, ela muda radicalmente o seu jeito de fazer. Porque ela rompe com a caixa, rompe com a sala de aula, rompe com essa lógica, né, da grade curricular, porque ela vai aprender os meninos. E outra, ela vai perceber que ela sozinha, ela não dá conta. Ela precisa trazer a aldeia. E se ela convoca a aldeia para não perder menino, a aldeia toda se compartilha nisso. E a aldeia precisa disso. Sonhos. E aí você vai nesse aspecto, não é? Tião. Todo aspecto, tá? Oi. Tião, a gente tem 20 minutinhos para a gente abrir aí para o pessoal, que te ouvir é sempre muito bom, né? Você tem muita experiência, muito bom, assim, sempre te ouvir, né? Vai em frente, já terminei. Pode ir. Só para abrir, assim, para o pessoal, porque geralmente a gente fecha no
né, no finalzinho a gente abre para todo mundo ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, enfim, coisas que vocês foram pensando, né, para o dia a dia aí do trabalho de vocês no acolhimento. E aí, se vocês quiserem também comentar, não sei se aqui só tem serviço de acolhimento, se tem família acolhedora, se tem também casas-lares, enfim. E acho que poder contar um pouquinho como é que vocês vão escutando o Tião e como colocar em prática, né, essa coisa que vai para além dos muros, né, da escola, da instituição onde vocês estão, assim. Então, acho que se alguém quiser abrir o microfone, a gente tem as reações aqui no Zoom, né, se alguém quiser já falar, quiser levantar a mão. Se tiverem tímidos, não quiserem falar, quiser deixar questões no chat para a gente ir chegando, né, para o finalzinho aí. Então, deixar à vontade aqui. Mas se quiser finalizar também, Tião, aí é só para a gente não perder aí os minutinhos que faltam. Sou todo ouvidos. Boas ordens. Tião, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta, uma colocação, só para pensar enquanto o pessoal vai pensando, né? Sou do Instituto Fazendo História também, e a gente acompanha, né, muito esse serviço de acolhimento, né, esse lugar, né? E uma das coisas que quando a gente pensou, né, no seu nome, né, na importância, né, de tudo isso, foi nesse sentido assim, né? Será que tem diferença, né, desse educador que trabalha com a escola, né, do educador, sócio-educador, que é a gente que trabalha com, né, dentro dos serviços de acolhimento, né? Onde que está esse lugar, né, esse potencial, né? E ouvindo tudo isso, né, essa colocação, né, da aldeia, né, de convocar as aldeias, né? A gente pensa muito nisso, né? Que se existe uma diferença entre educadores, né? Onde é que está esse lugar do educar mesmo, né? Assim, né? Porque a gente vê muito nos serviços, né? Às vezes essa dificuldade, né? Às vezes fica muito na questão do cuidado em si, né? Dessas crianças e adolescentes que estão, né, acolhidos, morando nesses lugares, né? E fica muito a questão do cuidar, né? E onde que está, né? Será que o educar está em todos os lugares, né? Acho que na verdade não chega a ser nenhuma pergunta, né? Acho que é mais uma colocação, né? Te ouvir é meio inspirador nisso, né? De pensar nesse lugar, né? Está em todos os lugares, né? Está no pé de manga, está né? Em todos os lugares, né? Eu acho que cada pessoa que está aqui nesse chat, né? Para além das paredes aí das instituições onde elas estão, tem muitas histórias, né? De crianças, de famílias, de adolescentes, deles próprios, né? Eu acho que só uma reflexão que a gente fez, né? Esse lugar do educar, né? Que ele está em todos os lugares, né? Acho que é importante isso, assim, para pensar, né? E aí... Bom, eu acho... Ela tem que pensar muito a respeito disso, né? Se a escola, né, que foi criada, seria aquele que complementa a família, né, no processo de educação das crianças, a escola deveria ter como meta, se a primeira coisa dela é ser acolhedora. A escola, qualquer escola, ela devia ter essa como meta, né? Acolher significa não perder nenhum, gerar todas as possibilidades de segurar todas. Quando ela não faz isso, e ela assumiu outro papel, ela quer ensinar para ele aquilo que ele acha que a família não ensina, ela virou conteudista, virou professoral, foi dar aula, etc, etc. Esses meninos ficaram, né, com um gap, um buraco, né, no seu processo de formação. À medida que as famílias não conseguem, por suas necessidades hoje, as mudanças da família moderna, né, de ter que trabalhar mais, de cuidar menos das crianças e tal, foi terceirizando a necessidade de ter esses serviços compensatórios, né, de ser acolhedores onde aquilo outros podiam. Só que isso é um processo que vai terceirizando, você vai jogando de um lado para o outro. Eu acredito, né, se nós tivermos um projeto, um processo, pensar que a cidade é uma cidade educativa e que o acolhimento devia ser de toda criança, porque a criança é a cidadã do mundo, é o maior patrimônio e, portanto, ela tem que ser cuidada por todos. A gente tinha que aprender. Aprender com quem? Com quem já faz isso, né? Vai lá no Xingu, você vai ver se as aldeias xinguanas têm esse problema. Não. Os filhos são filhos de todos. Todo mundo é tio, todo mundo é parente, todo mundo cuida, todo mundo se responsabiliza pelos cuidados que a criança. E dá para eles não só uma cuida material,
não é? No cuidado material, da comida, do alimento, da isso tudo. Dá colo, dá o afeto, dá o ouvido, dá a oportunidade e tal. Esse eu acho que é a grande questão, né? A gente vai, e aí fica essa questão que a escola terceiriza, joga para cá e terceiriza, né? E aí a mulher fica cômodo, né? Eu não faço, mas eu continuo na mesma, né? Porque tem alguém que faz por mim, né? Então eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso como solução. Eu acredito que a gente tinha que realmente fazer um processo absolutamente transformador, né? Onde a aldeia, a comunidade, o bairro, a rua assumisse o cuidado daqueles todos. Não preciso tomar conta dos meninos do mundo. Eu preciso fazer isso em tese, sim. Mas eu tenho que começar a tomar conta dos meninos da minha rua. Se a minha, né? É o que a gente faz lá em Parelheiros, em São Paulo. Está aí, né? Lá no Vargem Grande, naquelas comunidades. Criamos, né? Ruas adotadas, ruas abraçadas, onde os meninos e as famílias acolhem as pessoas que estão na rua, naquela rua, que vivem naquela rua. A rua é o espaço do encontro. Não é de tirar os meninos da rua, eu quero mudar a rua. Mas isso é uma mudança de atitude diante da vida, é um compromisso ético. Essa é uma atitude, por exemplo, que a escola não tem. A escola quer fechar os meninos cada vez com mais grade, mais quadro. Eu quero quebrar isso, bicho. Só que as instituições, elas têm medo do novo, né? Então as instituições gerais, públicas, as escolas, têm medo do novo, né? Incomoda, elas vivem para si, né? Então você cria mais uma escola, mais um sistema. Então eu acho que isso não é transformador, né? É paliativo, né? Pode ser bom, pode ser ruim e tal, mas nós precisamos efetivamente de transformar. Transformar é ir além dessa forma. E aí eu acho que a gente precisava de ter muito mais ousadia, entendeu? As escolas tinham que fazer, já assumir isso, né? Agora, se a escola não assume, os educadores dentro da sala, né? Eu, quando fui educador na sala de aula, eu assumi, eu com meus alunos, pronto, tá bom. É eu e meu grupo. É aqui, ó, essa relação. Isso aqui é da sua governabilidade. E como é que você vai ser melhor? O melhor educador é aquele que constrói uma pedagogia própria. É aquele que os alunos percebam que esse cara é verdadeiro. Ele não é um repassador de ideia dos outros, ele não é um cara que fica citando fonte, não é um cara que fica citando pé de página, não é um conteúdo disso. Não, é um cara que tem junto essa ideia, né? E eu acho que essa relação me ajuda a olhar, então me ensina o que você viu. Eu acho que essa que é a questão, né? Essa é a resposta que o educador tem. Então me ensina o que você viu e juntos vamos trabalhar. Isso pode ser feito? Pode. Deve ser feito? Para mim deveria ser feito. E quando se faz? A transformação acontece, né? As revoluções acontecem. Só que as revoluções não são anunciadas, né? Elas são feitas, né? Todo dia, como processo permanente de mudança no mundo. Agora, eu acho que quando você tem isso hoje no varejo, lá na ponta, né, onde é que eu tenho referência? A minha grande referência, por exemplo, antes da pandemia, o Papa Francisco, que para mim é a maior autoridade que existe, né, que eu posso, a nível mundial, ele queria fazer 2 grandes encontros, dos jovens até 35 anos, para discutir uma nova economia, que seria o encontro da cidade de Assis, para criar a economia de Francisco, baseado na solidariedade e não baseado em Davos, que é essa economia neoliberal que nós temos, a exclusão da diferenciação da miserabilidade da maioria, né? E de um grupo de elite que fica fechando, que está aí mais do que comprovado a sua ineficácia em melhorar o mundo para todos. Ele queria e quer isso, não fez isso por causa da pandemia, e tinha um outro encontro que ele ia fazer também em Roma, sobre educação, chamando todas as pessoas, lideranças, todos os níveis, não só políticos, todas as pessoas, né, comprometidas, que era para discutir uma nova educação. E o conceito que ele usava, né, para chamar era esse princípio Macua, que eu aprendi lá com o seu Antônio na década de 90. Para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Nós precisamos de criar, chamar aldeia global, para pensar que as crianças do século XXI, século XXII, né, não podem sofrer todos os males, nós vamos deixar para elas. Nós podemos mudar o mundo. E eu acho que aí é uma mudança de atitude durante a vida, né? Eu, por exemplo, a mim não me interessa nada ficar lendo a BNCC, porque para mim é uma bobagem.
Mas eu não abro mão de ler a Carta da Terra, que para mim todos os princípios estão ali, educativos. Entendeu? A escola pode fazer isso? Pode. Por que não? Nós podemos. É impedimento. Os educadores podem fazer isso? Podem fazer. Vai fazer? Vai fazer quem quer. Claro, ninguém é obrigado. Mas se ele quer, eu digo, ter, né, a certeza que o caminho que ele fez foi transformador, ele tem que se colocar nessa colocação de um educador. Aquele que aprende sempre a fazer o não feito ainda, o não realizado ainda. E por aí vai, né? Sim. Está aparecendo vários comentários aqui no chat, né, agradecendo, né, a questão da partilha, né, das trocas, né, da inspiração, né. Acho que o Diogo também, né, Diogo dos Santos comentou que gostou da oficina do Cafuné, já fez uma oficina do grito. Não sei se o Diogo também queria compartilhar, né, se a gente perguntou, né, se ele queria falar a respeito, mas as pessoas estão agradecendo pela partilha, né, do carinho, compromisso, né, dos processos, né, principalmente dessas experiências, né, acho que isso, como a gente falou, é inspirador, né, nesse sentido, né, para colocar em prática, né, dentro dos locais onde a gente atua, né, de uma maneira geral, né, acho que é importante isso, né. Deixa eu só ver aqui. O André tinha levantado a mão faz um tempinho. André, você está por aí? Estão me escutando bem? Boa tarde. Boa tarde, sim. Sim. Sobre essa questão, eu trabalho no RI, numa residência inclusiva que trabalha com jovens que têm e adultos que têm vários tipos, né, de alguma questão de síndrome de Down, autismo, deficiência intelectual. E nessa casa, a maioria são jovens. É uma ação do Ministério Público que ele, né, efetua de... Peraí, Ira, eu tô trabalhando, mas estou escutando, né? Coloquei aqui no bolso e estou escutando. Eu achei muito interessante também. Parabenizo, né, toda a organização e essa palestra maravilhosa aí que nós tivemos. E o que me pegou bem, que eu venho me lidando, né, no manejo, no trato com esses jovens, é essa pista, porque a maioria deles vem aqui por busca e apreensão, são tirados do convívio de pais, de familiares, por alguma questão de denúncia, etc, etc. Então, quando chega esse jovem aqui, né, essa pessoa, a gente não sabe muita coisa dele, sempre tem aquele... não um laudo, né, mas laudo junto também, mas tem sempre um resumo de como foi a vida dele, de como está sendo para ele, e às vezes eu me pego aqui lendo, né, esse histórico dele, e na realidade se torna totalmente diferente. E aí, quando você falou sobre essa questão de pistas, eu mesmo nesse trabalho que eu estou exercendo de cuidador, eu vou muito por pistas, né? Então, assim, quando você falou de pistas, eu fiquei assim, eu falei assim, não, eu estou no caminho certo, porque assim, tem uns que não falam, então vai por sinais, vai por muitas coisas. Então, assim, é muito conhecimento que ele já tem de mundo, só que se eu entendo, né? Eu acredito que é nesse caminho. Se a pessoa não tiver assim alerta, com a antena ali ligada, e perceber os toques, os jeitos, as coisas, ela não entende. Como eu já trabalhei também, tanto dentro da Fundação Casa, como em Casa Abrigo também, eu falei assim, eu consegui desenvolver essa questão de perceber esses detalhes que muitas pessoas, muitos cuidadores, muitos amigos meus que trabalham comigo, passam de percebido e não consegue se conectar a esse jovem, a essa pessoa, porque é a partir, eu acredito, dessas pistas que você bem falou, dessas pequenas situações, atos, né, demonstrações, que eu acredito que o educador social, né, vai conseguir entender um pouco mais a realidade, o mundo e esse universo que rodeia. E quando você colocou que, eu posso ter entendido errado, que existe muitas questões que ficam falando da teoria, de etc, 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 eu concordo e discordo.
né, por uma parte. Por que eu concordo? Porque eu acredito que a teoria ela vem de uma prática, ela foi escrita a partir de olhares, a partir de observações. No entanto, a má compreensão daquela teoria, do que o autor está falando, do que ele está dizendo, gera, dependendo do contexto, dependendo das situações, pode gerar deturpações horríveis. Mas alguns autores, como eu gosto, do Edgar Morin, e, enfim, até do próprio Vallon, né? E dois autores que eu gosto muito, eles falam algumas coisas que eu coloco na prática e eu vejo algum resultado. Deve ser porque eu gosto, porque eu estudo, que eu procuro comentadores, que eu procuro exemplos, e eu me sinto super bem, né? E dá muito certo algumas coisas que eu coloco em prática, sem falar do Vygotsky, sem falar dele, né? Sem colocar ele na mesa, porque eu acho que ele, acredito que ele dá muito toque, fala muitas coisas interessantes. Então, só para finalizar, eu acredito que o que você falou é uma coisa fundamental para todas as pessoas que trabalham nessa área social, né? Identificar, eu não sei que é a palavra correta que você colocou, piscadela, pistadela. Eu não consegui. Hã? Piscadela. É isso que você fala. Eu achei é a sua pista. Muitíssimo. O pisca, né? Eu achei, eu não tinha como dar isso. Eu chamava de toque, insight, mas eu acho que esse nome pegou bem, piscadela, né? Da pessoa perceber isso daí, ou o que eles estão falando, né? Basicamente é isso que eu tenho para dizer e agradecer pela ótima palestra que você deu. É isso que você fala, André. Na realidade, quando você fala as pistas, né? Na realidade, são as pistas que eu chamei de piscadela, mas é perceber esses pontos, esses sinais, né? Que eu chamo dos pequenos nadas, que podem fazer uma diferença muito grande quando a gente aprende, né? E fica atento a esses códigos e esses sinais, né? Eu acho que isso é um sinal da cultura do outro. Quando eu falo que ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas também ela é microscópica. Então é exatamente isso, né? Agora, isso a gente aprende fazendo, né? E incorporando. Eu acho que a gente tem que beber de todas as fontes, como diria o Guimarães Rosa, né? Beber de todas as águas, como ele dizia lá o Jagunço Teobaldo. Uma religião só para mim é pouco, eu quero rezar em todas. Se todo mundo promete o reino dos céus, eu quero rezar em todas, né? É claro, aprender de todos os lados. Eu acho que, na questão da teoria das questões, eu acho, fundamentalmente, eu acho que a gente tem que ler e aprender de todos os jeitos, mas você tem que construir uma pedagogia própria como você fez. Construiu a sua, né? O seu jeito de fazer, que é único, determinante, é fundamental. Como é que todos os outros podem aprender a fazer isso? Agora, a gente sempre pode tomar como referência algumas coisas. Eu, há 37 anos, né, quando eu saí dos não objetivos e fui criar o primeiro objetivo, eu percebi que fazer um objetivo é muito fácil, André. Você pega um verbo no infinitivo e inicia a frase com ela, letra maiúscula, né? Então você põe o verbo no infinitivo e depois você enche de linguiça na frente. O objetivo está formulado. Se vai ser executado ou não é outro departamento. Só que quando você tem um compromisso consigo mesmo, né, esse verbo não fica só no enunciado, ele tem que ser conjugado. Foi o que eu tentei fazer para mim, né? E para a instituição na qual eu estou ligado, e de pegar um verbo que fosse conjugado no presente. Então nós escolhemos o verbo Paulo Freirar. E é conjugado no presente indicativo o tempo todo. Eu Paulo Freire, então Paulo Freiras, ele Paulo Freira, nós Paulo Freiramos, vós Paulo Freirais, eles Paulo Freire. O que é Paulo Freiragem? É tudo isso que você falou, né? É olhar o outro como cidadão inteiro, não completo, né? Que participa dessa construção, que tem que romper com a lógica de sair do individualismo, uma sociedade melhor, mais ética, mais solidária, é sair da pedagogia do oprimido para chegar na pedagogia, né, da autonomia, passando pela pedagogia da esperança, é ação, reflexão e ação. Quer dizer, isso tudo é Paulo Freiragem, é exemplos, né? Só que você tem duas coisas, ou você pode ficar citando Paulo Freire, né, como a universidade fica, as escolas citam, mas não praticam, isso é uma coisa que a mim me interessa, ou você pratica. Com praticar, pronto, está lá, né? E ele, fundamentalmente, como todos os autores que estão aí, né? Mas tudo isso, quando você pratica, você incorpora o seu jeito, né?
Isso ele mesmo dizia. Eu não quero que as pessoas fiquem lendo, simplesmente falando o que eu disse. Eu quero ver que elas fazem coisas a partir do que eu disse, elas fazem coisas delas, incorporem algo novo, né? Um jeito novo, um saber novo. Eu acho que é isso que você está fazendo. Não é? E eu acho que, como é que isso pode ser transformador? Não é? Quer dizer, um dia, né, você não vai falar que não vai precisar mais de ter RI, né? Porque todas as residências são de inclusão, todas as escolas produzem acolhimento. Não, porque vai mudar. Não é porque ela tem que existir. Não é? Quer dizer, toda essa lógica de tirar, de descontextualizar e colocar as crianças, os jovens em outras situações, porque eles não se enquadram dentro do modelo que é da exclusão, da seleção. Não, a gente sabe disso. Não? Então, quando você trabalha com essa lógica de não perder ninguém, é ninguém mesmo. É ninguém, é de jeito nenhum. No mundo tem lugar para todos. E todos deveriam garantir isso, né? Essa coisa para todos. Então, eu acho que nesse aspecto você tem toda a razão. Mas é o difícil. Né? E o trabalho que você faz, e o trabalho que vocês fazem nessa área é louvável. Né? Agora, para ser mais efetivo, a gente tinha que quebrar um monte de parede, inclusive essas, e convocar a aldeia. Não é não? Para não perder ninguém. Tião. Né? Com certeza. E aí acho que o Tião dá esses vastos exemplos de como a gente pode fazer isso para além dos muros, né? Dos abrigos, das casas-lares, das residências. Né? É fácil ser educador quando a gente está... Quando as crianças e adolescentes eles estão obedientes, né? Quando eles estão acatando as regras da instituição, mesmo quando eles pulam os muros, quando eles evadem, quando eles ficam bravos, quando eles reivindicam os direitos, é nessa hora que a gente também tem que ser e aprender a ser educador, né? Então, já chegamos aí no fim, né? 2 horas que passaram voando, a gente passaria mais 2 horas escutando o Tião. Tenho certeza que é sempre, né, de grande aprendizado para nós. Tião, em nome do Instituto Fazendo História, a gente agradece mais uma vez o seu aceite por estar aqui com a gente. Agradecemos todas as pessoas que estão, né, que despenderam desse tempo. Muitos já estão ainda trabalhando, né, dentro das organizações. Então, é muito bom quando vocês param para fazer essas reflexões, né? E sempre muito bom vocês estarem aqui com a gente. Mês que vem tem outra oficina, né, Maitê? A gente mandou o link da oficina, o link da avaliação. É muito importante que vocês avaliem, né? O que vocês acharam, deixem a opinião de vocês. E é isso, a gente agradece muito a participação. A gente vai colocar no grupo, né, o link da avaliação. Eu consegui achar em PDF esse livro do Abraço, do Galeano, que o Tião citou. E aí a gente vai trocando lá no grupo e a Má também vai mandar por e-mail para vocês, né, a avaliação. Para quem quer receber o certificado dessa oficina, a gente vai precisar de uma declaração a próprio punho. E aí a Maitê vai mandar o e-mail para vocês. Vou mandar tudo no grupo e no e-mail, pode deixar. Com a declaração, o modelinho da declaração, tá bom? E, então a gente super agradece. Tem vários comentários de agradecimento para você, Tião, né, por essa aula que você deu para nós, sempre muito bom. E aí depois esse vídeo também vai para o YouTube, depois a gente compartilha também, né, com a equipe do Tião também, enfim. Sim. Acho que para além de aula, né, acho que essa convocação, na verdade, né, acho que eu me sinto convocado, né, assim como a gente fala, né para além da aula, né, do conhecimento, né, mas acho que espero que todos se sintam convocados também e agradecer mais uma vez ao Tião, né, que é isso. Sim, muito obrigada, Tião. Nada, e aí, prazer estar com vocês. Obrigada, Tião. Gente, quem quiser abrir o microfone, abrir agora as telinhas para a gente se despedir, né? Um tchau coletivo aí, fiquem à vontade. Muito obrigada. E até o mês que vem a gente tem uma próxima oficina aí.